Olá, pessoal. Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa que eu admiro muito. Eu acho que ele faz um dos trabalhos mais difíceis que tem numa indústria de laticínios, né, no mundo do leite, que é a qualidade do leite. Nosso convidado, ele é zootecnista. Ele atua na pecuária leiteira com qualidade do leite e hoje é coordenador de desenvolvimento do produtor no Laticínios Mutumilk. Bruno Machado, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Oi, Sara, boa tarde. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no podcast. Eu já tinha te falado que eu estava doido para vir aqui, perguntando desde antes do lançamento. E estou aqui para a gente bater um papo bem legal sobre qualidade, desenvolvimento de produtor e tudo mais que envolve a pecuária leiteira. Pois é, Bruna, nossa ideia é compartilhar, que você, né, compartilhe a sua experiência, os seus conhecimentos, né, para que outros técnicos, outros coordenadores, outros supervisores, né, dos laticínios pelo Brasil afora escutem, né, e aprendam um pouco e comecem a praticar essa política que não é fácil, né, no campo. Não, de forma alguma. Fácil não é para hora nenhuma. A experiência não é tão grande, mas eu já... Porque você é muito novinho, né, Bruno? Assim, tem uns cabelinhos brancos aqui, mas é mais de preocupação. Ô, Bruno, conta um pouco para nossa audiência sobre a sua jornada no leite. Minha jornada no leite, eu posso dizer que ela começou com mais ou menos uns 6 anos de idade. Eu sou daqui de Ipanema mesmo, a minha família é de produtores. Eu sou da região do Limoeiro aqui, que a galera aqui da região vai entender, que é um reduto leiteiro mesmo que tem aqui. E os meus avós, por parte de pais, eram produtores e eu fui criado ali no meio. Então, na época ainda, a comercialização do leite, a entrega do leite era com os latões, puxado por carroça e tal. Então, eu tenho um tio que ele vinha trazer o leite na cooperativa aqui na cidade e ele passava na minha casa para poder deixar um latãozinho de leite lá para nossa despesa. E aí eu já montava na carroça, pulava na carroça, ia com ele na cooperativa, depois ia para a roça. Então eu fui crescendo no meio ali, meu pai sempre teve propriedade também. Então eu acho que começou com gado de leite lá embaixo, na infância mesmo. Depois fui amadurecendo, acabei começando a faculdade, né? Entrei na faculdade, eu comecei na Federal Rural do Rio, em zootecnia. Lá eu já tive uma briga praticamente no primeiro semestre com o professor de anatomia, que só falava mal do leite. Eu falei, não, eu quero leite, né? Assim, pecuária leiteira. E acabou que eu consegui transferência, voltei para Viçosa, onde eu fiz ensino médio, tudo, e era o meu sonho. E aí, lá durante a graduação, eu fiz parte do PDPL, que é o Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira da região de Viçosa. No PDPL eu devo ter ficado uns 4 anos, mais ou menos, trabalhando só com essa parte de assistência, de levar esse conhecimento para o produtor. E a coisa mais engraçada, eu caí na qualidade do leite, acabei criando essa paixão por causa de uma nota baixa numa prova do PDPL. E aí eu acabei pegando uma recuperação. Então eu cheguei para os nossos orientadores, né? Na época era o André Navarro, que era da parte da qualidade. Falei assim, André, o que eu faço? O que é o meu trabalho aqui? Ele falou assim, não, faz um trabalho sobre mastite ambiental, que estava envolvido ali. Cara, eu caí naquele mundo, colei nas monitoras de qualidade do leite que tinha, e aí eu fui me apaixonando. E aí fui desenvolvendo aquilo ali. Acabou que depois eu virei monitor de qualidade do leite também, do estágio. E depois, na formatura, a gente foi selecionado para poder fazer entrevistas em algumas empresas. E eu fui para a CCPR. Fui para a CCPR e assumi a vaga de supervisor de projetos e qualidade do leite. Então, trabalhei com produtores pequenininhos, vamos dizer assim, né, de 50, 100 litros, que a gente precisava promover a melhoria, até produtores muito grandes, em Minas e em Goiás, que eu atendi. Então, a minha jornada do leite é toda aí. E depois saí da CCPR, voltei aqui para a região e tô lá na Mutumilk hoje. Nossa, gente, eu fico falando assim, tô até sem respirar, vou tomar uma água, tá? Bacana demais, Bruno. Ô, Bruno, e eu falo que, né, porque eu realmente admiro muito o seu trabalho, porque para mim a linha da qualidade do leite no campo é uma linha muito fininha, né? Porque você fica ali entre o produtor, né, entre a política leiteira, entre a indústria. Então, assim, é um desafio muito grande, né? Então, assim, hoje o que eu quero que a gente ajude, né, o nosso público a entender é como convencer um produtor a fazer qualidade do leite,
né? Porque o técnico do laticínios, o supervisor, o coordenador, né? Quem tá ali responsável, ele tem que ter essa capacidade, né, de convencer. Sim. Porque eu acredito, né, e eu sei disso, que não é qualidade do leite, não é bom só para o laticínios. Não, é excelente para o produtor, ele é o principal beneficiado que Pois vai é. ter nessa história aí. Então, acho que assim, primeiro a gente tem que usar aquele ditado mais, assim, chulo, vamos dizer assim, que você tem que mexer no órgão mais sensível dele, que é o bolso. Então, Sim. chegou para poder fazer uma visita, começa puxando a língua do produtor ali, tentando pegar a informação. A pessoa tem que ser muito observadora, porque o cara, às vezes, você vai chegar e vai falar assim, você faz, por exemplo, o teste da caneca aqui? Ele, faço sim. Aí você olha para a sala de ordenha dele. Não tem nada. Não tem nada, às vezes não tem nem a sala de ordenha direito. Então, você tem que ter essa visão da propriedade e começar a chamar ele para fazer conta. A partir do momento que você começa a introduzir no pensamento dele essa questão de fazer conta, de entender o impacto que isso vai ter na renda dele, você consegue que ele te dê uma chance para poder executar esses trabalhos da qualidade, que não é nada mais do que um arroz com feijão bem feito. Sim. No episódio do Lucas mesmo, ele citou alguns pontos que precisam ser tratados, que é coisa muito básica. E eu tenho usado nas reuniões que eu tenho feito com os fornecedores, eu uso o vídeo, algo mais visual assim, e mostro pro pessoal e pergunto, tem alguma coisa de diferente aqui que eu estou pedindo para vocês fazerem? Do que já tem na propriedade? Não, não tem. Então por que vocês não fazem? Porque isso aqui vai impactar. E a gente, como na posição de técnico, a gente tem que ter muito embasamento, porque o produtor também ele não admite que você faça ele queimar dinheiro e queimar tempo. Então, não adianta você chegar para um produtor que não faz nem, por exemplo, uma linha de ordenha, não faça um CMT, que é o básico hoje que a gente tem aí no caso de controle de CCS. Não adianta você chegar para esse cara que não faz um CMT ou um teste da caneca e já querer fazer uma cultura. Porque Sim. o cara, ele não sabe o que vai impactar. Você vai fazer uma cultura, vai descobrir H-Lacti, Aureus, não sei o quê. Você vai indicar um tratamento. Ele vai fazer o quê? Primeiro que ele vai te perguntar se é de comer ou passar no cabelo, esses micro-organismos. Então, você tem que levar essa informação. Sim. A gente está inserido numa região aqui, e a gente pode extrapolar isso para outras regiões do Brasil também, que as pessoas não têm conhecimento efetivo sobre isso. A gente tem, infelizmente, um déficit, vamos dizer assim, dessa cultura no campo das pessoas entenderem efetivamente e ser mais difundida a respeito da qualidade. Então, o convencimento do produtor vem quando você chega com embasamento técnico e, vamos dizer assim, com a parte teórica também ali e até na prática. Você tem que avaliar a estrutura do produtor e falar, porque eu não posso, por exemplo, falar para um cara, sei lá, fazer um pré-dipping se ele não tem condição de comprar um produto, mas você pode recomendar para ele fazer uma água clorada, secar o teto com o papel toalha, falar com ele para esquecer as toalhinhas. Então, você tem que ter esse traquejo na hora de passar, que aí sim você ganha o produtor e aí você começa a ter resultado. E outra, botar a mão na massa. Você tem que ir lá para dentro também e fazer o negócio acontecer. Eu falo que produtor, ele tem que entender que ele produz alimento, né? E o Lucas até falou aqui no episódio dele que da empatia, né? Sim. E é isso mesmo, porque o cara ele tem uma rotina pesada. Demais, não é fácil demais, mesmo, demais. né? Eu acho até que tinha que ter uma vaca que desse 2 dias de folga. É verdade. Né? Ou então fazer igual o pessoal da Nova Zelândia, né? Que tá querendo fazer ordem uma vez por semana, um negócio assim. Não dá também, né? Mas então, assim, é isso aí. É de ter empatia, é de prestar atenção no detalhe e de realmente levar a informação de que ele produz alimento, né? E que não dá pra brincar, né? Eu falo assim, as pessoas têm que deixar de ser egoísta. Porque o que eu não quero pra mim, né? Eu não posso desejar pro outro. Né? Aí, olha que a gente chega muito no campo, né? Eu já vivi isso muitas vezes. Eu chego no campo e falo assim, que você sabe que o camarada ele tem uma vaca, que aquela vaca ali é a queridinha da família, né? Não, esse leite aqui é só
para minha família, Normalmente né? a pretinha fica lá no canto, é só ela. Isso. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente tem que falar muito de qualidade. Eu acho que a gente tá, né, muito atrasado. Demais. O pessoal ainda não assumiu a responsabilidade de produzir alimento. Para mim, esse é minha maior preocupação. É o produtor ainda não ter entendido isso. Ô, Sara, uma coisa que é muito bacana, puxando esse gancho que você está dando, é o seguinte. Os produtores, muitos ainda não entenderam que eles são empresários, que eles estão em cima de um capital absurdo e que esse capital precisa dar retorno para ele. E que esse retorno não é efetivamente o preço mais alto no leite, não. Porque ele só vai ter sucesso mesmo a partir do momento que ele começar a controlar os custos dele, que é onde ele vai, vamos dizer assim, que é o gargalo. E qualidade do leite é um dos fatores que vai afetar o custo dele. Quanto que custa hoje um tratamento de um caso de mastite, por exemplo? Pois é, eu tenho até aqui, né, uma pergunta que eu ia te fazer. Olha, vale a pena um produtor se preocupar com a qualidade do leite na fazenda dele? Né? Ou vale a pena ele fazer qualidade só quando ele tem remuneração? Não, independente se ele tem isso. remuneração ou não, ele tem que pensar na longevidade do rebanho dele. Pois é, Quanto que tá uma vaca isso. no mercado hoje? Com essa loucura que tá o preço aí, hoje Sei tem lá, gente pessoal, pedindo qualquer 10, vaca 12 mil reais numa vaca aí, reais, numa vaca de 15 quilos, por exemplo. O que que acontece? Uma vaca que ela tenha uma CCS, por exemplo, acima de 500 mil, ela deixa de perder uma novilha de primeira cria, ela deixa de produzir em torno de 3,4 litros por dia. Uma lactação dura 305 dias. Essa é a conta, gente, que eu vou fazer para vocês aqui, é a conta que eu faço com todo produtor quando eu estou numa palestra. Com uma CCS de quanto? De 500? Acima de 500 mil. Que é o limite da normativa. Fácil, pois exatamente. É mais fácil de a gente encontrar nos currais, né? Isso. Não, hoje a gente tem CCS de 800 mil, 900 mil aí, à torta direito. Isso, mais de 1 milhão a gente tem Exatamente. Também. Então, vamos pegar uma vaca com a CCS aí na faixa de 500 para cima. Ela deixa de produzir 3 litros por dia. Vamos arredondar as contas, 300 dias de lactação. Então, 3 vezes 300, 900. Vamos usar o preço do leite. Aí, essa loucura que está agora, vamos pôr R$3. Vamos fazer o 333. 3 vezes 9, 27. Uma vaca deixou de produzir para você R$ 2.700. Você tem só uma vaca no seu curral? Não. Você costuma ter 10, 12 vacas com resultados assim. Então, vamos pegar 10 vacas aí com esse resultado. Foi R$27 mil a menos no seu bolso por causa de um teste da caneca que você não faz. E aí, se o produtor vira e fala, mas custa muito caro fazer isso. Uma caneca custa em torno de R$30, R$35. Não, e se ele começar a participar de dias de campo, ele ganha, né? Porque isso é muito Gente, de brinde. Pelo amor de Deus, né? É umas coisas que assim, o pessoal tem que aproveitar e usar. Não é pegar e fazer uma caneca de porta-seringa, nem nada disso, não. Usa o negócio do jeito certo. Então, assim, é aí que entra esses dados, por exemplo, que eu tô falando. Isso tá baseado lá na Bíblia da qualidade do leite, que é o livro do Marcos Veiga e do Laranja. Então, a gente tem essas informações. Então, e é isso que eu acho, o Bruno, que tem que ter muito, assim, o técnico, o supervisor, né, o coordenador, ele tem que ter essas informações, ele tem que ter essa carta na manga para ele chegar lá e fazer essa conta junto com o produtor, porque não é bom só pro laticínio, é isso que a gente tem que tirar essa crença, né? Não é bom só pro laticínios, não, é muito melhor para ele. E outra coisa, Sara, a qualidade, ela pode ser feita por qualquer um. Não tem essa conversa, eu não sou veterinário para poder fazer. Beleza, você não é veterinário para poder recomendar tratamento ali, ok. Eu também não sou, eu não vou recomendar. Mas higiene, né? Higiene, todo mundo toma banho, né? Pelo menos é o que a gente espera. Toma banho e passa um desodorantezinho, alguma coisa. Mas então, assim, tem condição de fazer igual a gente estava conversando aqui no início. Você é bióloga, com mestrado, pesquisador e tudo. Tem nada a ver, vamos dizer assim, com pecuária leiteira. Mas você está aqui e faz um trabalho absurdo. Eu tenho um amigo que depois eu vou mandar o link para ele assistir, ele vai saber direitinho. Ele trabalhou por muito tempo, ele é agrônomo, ele trabalhou por muito tempo só fazendo projetos, esses projetos para banco e tudo. E aí surgiu a oportunidade, ele foi trabalhar lá na outra empresa comigo. Ele chegou lá na empresa e falou assim, eu não sei nada de qualidade do leite. Eu quero que você me explique o que é aqui. Então tá bom, foi acompanhar visitas comigo e tal. Eu acabei saindo da empresa, mas eu deixei um baita de um profissional
que resolve problema de CPP, resolve problema de CCS, de crioscopia, gordura. O escambau aquático da qualidade, ele resolve. Ele sabe o que que é, mas é o cara que me pedia material, me pedia ajuda. Estudava. Então, estudava. Eu falo isso, eu saí, né? Eu larguei o mundo da biologia, o mundo dos macacos, né? Aham. E me especializei porque eu estudava, mas eu estudava todos os dias, né? Sim. E isso foi muito o Lucas, né? O Lucas me ajudou, né? Me incentivou e me cobrava e fazia sabatinas de artigo científico, né? Do Marcos, né? Do Marcos Aham, Veiga sim, sim. comigo. E é isso, é dedicar. Porque não precisa, exatamente, não precisa você ser zootecnista, não precisa Não. você ser veterinário, não precisa. É claro que a gente não está tirando os méritos dos títulos, eles são extremamente importantes. Sim. Mas tanto um técnico, um supervisor, um coordenador ou um produtor, né, ainda mais hoje, gente, que Como você que tem. eu... Todo mundo tem um celular na mão, tem mais fácil do mundo e você tem informações de confiança, E né? assim, Sara, para a gente poder conseguir trabalhar a qualidade bem feita, tem uma frase que eu escutei no último treinamento que eu fiz, acho que foi o último, penúltimo treinamento que eu fiz do Férias da Gestão, do Milk Point, que era o seguinte: hoje em dia, o profissional, a gente não pode ter só aquele profissional especialista, não que ele não seja importante. Mas se você for generalista, você consegue atacar de mais formas. E aí, você vai com esse conhecimento geral, vamos dizer assim, você consegue ir trabalhando até você chegar num ponto bem específico. Aí vai entrar esse especialista que vai saber te dar, vamos dizer assim, uma orientação mais certeira. Eu, por exemplo, não sei nada de protocolo de reprodutivo. Reprodução. D0, D8, sei porcaria nenhuma, mas eu pelo menos sei que uma vaca, se ela não tiver com score corporal adequado, ela não vai dar o cio. Eu sei que uma vaca em anestro vai estar de tal e tal forma. Então, eu tendo esse conhecimento básico, vamos dizer assim, e geral, eu consigo depois dar um outro passo adiante para poder fazer com que as coisas fluam. E para a gente trabalhar a qualidade, trabalhar a assistência técnica, tem que ser isso. Eu hoje, eu brinco lá dentro do laticínio, eu virei praticamente um bombril. Me orgulho disso e acho fantástico, porque se for preciso eu dou um help lá, uma ajuda pro pessoal da compra na hora de resolver alguma coisa, eu trabalho com a parte da qualidade, eu trabalho com a parte de assistência técnica, dou meu espetáculo lá também no marketing na hora de elaborar as coisas voltadas para o produtor. Tem a comercialização lá de leite spot, que a empresa às vezes compra, que eu entro nessa miscelânea também. Então, assim, eu tenho que saber o que está rodando. Eu preciso de ter essa informação. E eu vou ficar sentadinho na minha cadeira esperando? Não vou. Eu tenho que correr atrás. E o produtor, eu sou muito de influenciar, tipo assim, ser um líder por influência. Não aquele líder autoritário. Então, eu gosto de levar que as pessoas enxerguem dessa forma, de dar esse exemplo para o outro poder seguir. E isso vale para uma equipe numa propriedade de, sei lá, 10 mil litros. Às vezes a gente tem lá 5, 6 ordenadores, então eu tenho que dar esse exemplo. Ó, eu não sei disso, mas vou procurar saber. Então, tudo vai por aí. Eu acho que é o conhecimento que a gente tem, a busca por esse conhecimento, é aí que a gente ganha. Então, tipo assim, para amarrar o produtor, para a gente conseguir fazer com que ele trabalhe a qualidade e tenha o resultado, o que nós precisamos fazer? Precisamos de dar o exemplo e de, tipo assim, estar junto dele o tempo todo. Um bom relacionamento, Participar, entender o dia a dia dele. E um bom relacionamento, ele é construído nos momentos bons e nos momentos ruins. Então, é o que a gente fala. Tem hora que nós temos que dar pancada. E a pancada, às vezes, não é levinha. E eu falo assim, é compreender que você chega lá na fazenda, às vezes, com a notícia péssima pro seu produtor. Ocorrência de E antibiótico. aí, você chegou lá, a vaca dele, uma das melhores vacas dele, acabou de morrer. Ou aconteceu um outro acidente lá, faltou energia e perdeu um tanque de leite. Então, assim, a gente tem que ter, né, a compaixão de entender que aquele não vai ser o melhor momento para você levar uma outra notícia ruim. E o produtor olha, também... Tá bom, eu volto amanhã aqui, né, por mais que tenha todas as questões de logística, né, que a gente sabe que é uma despesa grande para laticínios, mas você precisa de entender, porque não adianta você, né, sobrecarregar uma pessoa e aí não vai resolver nada. Não. Né? Não adianta, por exemplo, eu chegar para fazer uma visita de controle de CPP, por exemplo, que hoje é o gargalo de todo mundo das indústrias hoje, todo mundo precisa, porque é o que está gerando um pouco mais de transtorno para todos. Não adianta eu chegar numa visita de CPP e eu deixar 20 recomendações para a propriedade.
se eu sei que eles vão executar no máximo 5. Então, é melhor eu chegar... Porque às vezes 5 ele nem sabe o que é, né? Porque você não explicou exatamente o que precisa fazer. Então, quando eu chego para poder fazer uma visita, eu observo, eu acompanho. E aí, na hora de eu executar o meu relatório, de eu deixar o meu relatório de visita, registrar que eu estive ali com todas as orientações, eu não deixo as 20 recomendações. Eu deixo 3, 4, no máximo 5. Eu fazia muito isso também quando eu estava no campo. Exatamente. Falei, olha, E outra, no mês que vem eu observo outras coisas. Não, hoje o foco é o quê? Lavar. Lavar. Então, beleza, você vai fazer isso aqui pra mim. Mês que vem eu volto aqui. E você sai da fazenda com a sua visita já pré-agendada para o próximo mês. Para o cara saber, nem que ele faça no dia, mas ele vai ter que executar. Sim, exatamente. Isso funciona muito, Bruno. Tem que ser assim. Então, os relatórios de visita que a gente usa lá no laticínio hoje, eles têm data da próxima visita. E tem o local para o produtor assinar. Então, o relatório, vamos pegar os métodos de gestão que a gente tem. Kanban, Lean, não sei o que, esse monte de coisa. Mas, basicamente, eu tenho que ter o que a pessoa vai fazer, quando ela vai fazer e quem vai fazer. Isso é o básico. Eu aprendi isso lá na faculdade ainda, estudando, depois no estágio e depois nas empresas. Então, tem que ter o que, quem e quando. Você definiu, bateu o martelo, beleza. Porque depois você começa a ter argumentos para você poder tratar. Se o cara vira e fala assim, não, você tá vindo aqui todo mês e não tá dando resultado. Peraí, vamos pegar os relatórios aqui. Olha, eu te passei aqui para você poder aquecer a água a 70 graus todos os dias para poder fazer a limpeza do seu equipamento de ordenha. Você tá fazendo isso? Não, não tô. Não tô. Não tem dinheiro para poder comprar, mas eu acho que você tem lenha aqui na sua casa e um fósforo qualquer você deve ter. Então dá pra você poder esquentar uma água aqui pra você poder lavar esses dois. Fazer um foguinho lá com a pedra. Pelo amor de Deus, gente, ninguém mora em cima da pedra, não. Mesmo se morasse em cima da pedra, dá pra fazer alguma coisa. Já dá pra fazer um fogo. Ô, Bruno, e a gente a gente começou a falar do antibiótico, e aí tem a questão do prejuízo, né, com a CCS alta. Aí você tem a despesa com o antibiótico, e aí você tem o descarte do leite, né? Só isso aí, você já quase que triplica aquele valor, né? Que você deu inicial. Se não me engano, Sara, sem vamos dizer assim, o descarte do leite, eu acho que um caso de mastite, eu posso até confirmar depois com as minhas amigas inspiradoras do Mais Leite, Mariana Brandt, que é assim, outra. Inclusive, eu quero elas aqui também. Não, pode trazer, as meninas são assim, ela e a Pamela e as meninas da equipe são fantásticas. Se não me engano, que elas passaram outro dia, sem os gastos de descarte, sem o descarte, se não me engano, é R$450, mais ou menos, que ficaria um caso de mastite aí. Isso contando simples, só... Né? Simples. Não estou falando aqui que... Eu acho que não contemplou, por exemplo, soro, essas outras coisas, um caso de mastite mais forte, não. Então, calculem R$450, que tá mão de obra, a produção do animal que caiu, os medicamentos, tudo. É uma parcela bem, bem considerável. Então, se você fizer isso, esse controle, fica mais fácil, o produtor evita, vamos dizer assim, essa ocorrência. O produtor precisa ficar mais atento, que o uso de antibiótico também ele não pode ser indiscriminado. Exatamente. Não adianta, meus amigos, aquele negocinho da caixinha douradinha com risquinho vermelho, sabe? Qual? Aquele ali, ele não é um medicamento para mastite. O que a gente mais encontra, ele não é descarte zero. Então, se você quer tratar uma mamite, pega e faz o tratamento da forma correta, com o medicamento correto, do jeito certo. Não é chegar no balcão e falar, minha vaca tá com o mojo inflamado. Outra coisa que eu já ia comentar com você agora, né? Eu sei que tem muitas lojas sérias, eu sei que tem muita gente séria fazendo trabalhos legais, mas se tem uma coisa que me preocupa muito é balcão. Né? Tem muito produtor que chega lá e fala, eu quero um remédio para mastite. E aí o balconista só entrega e o cara fala, não, isso aqui... Então vou te contar uma historinha rapidinha, bem bacaninha. Isso aqui não dá nada, não. O produtor, ele até saiu da atividade, porque aqui lá não tinha, tipo assim, tinha juiz Graças também a não. Deus. É melhor sair da atividade, eu falo. A gente, você sabe muito bem, né, Sara? A gente às vezes tem que segurar a língua. Porque tem uns produtores que você vai atender, dá vontade de virar e falar assim, meu amigo, vende as suas vacas, compra uns bezerrinhos de corte ou empreste só um jurinho pro povo lá na praça, que você tá fazendo um bem pra você e pra nós. É muito mais negócio se o cara não quer assumir a responsabilidade. Mas só que a gente... Se ele ainda não entendeu que ele é um produtor de alimento. Né? Isso, porque existe
a diferença absurda entre produtor e tirador de leite. Sim. O cara precisa de entender o que ele vai ser. Se ele for tirador de leite, aí até a gente da indústria também tem que encarar ele como tirador de leite. Não precisa ficar queimando dinheiro e massa cinzenta com ele, não. Porque eu tenho que tratar ele de uma forma que vai me dar um retorno, mas, assim, não preciso queimar muito com ele, não. Mas só aproveitando essa questão aí do vendedor, teve esse produtor lá na região que ele fez o seguinte. Um amigo dele trabalhava numa casa agropecuária. Falou, não, vou mandar um remédio lá para suas vacas, você tá tendo muita mamite. Mandou. Eu cheguei lá e ele falou assim, você podia vir aqui fazer um teste nas vacas, porque é o seguinte, tô com muito caso de mamite. E tá dando muito grumo, eu tô achando isso esquisito. Cheguei lá, gente, você sabe o que aconteceu? O amigo dele falou que era um remédio para mamite, ele aplicou em tudo. Era selante que ele aplicou nas vacas em lactação. Então, todas as vacas dele com mamite estavam dando grumo, mas era o selante que estava lá. E aí, tinha vaca de 40 quilos que estava perdendo 2 tetos. Por causa disso. E o abençoado, nem para ler o que ele estava aplicando. Ele foi só o quê? O vendedor me falou para aplicar que isso é um medicamento para mastite. Então, pessoal, né, você que é técnico, você chega lá na fazenda que você vai dar assistência, pega o celular e ensina pro seu produtor fora. Você pode falar aqui, ó, ok, Google, né? O que é o medicamento tal? Porque já Ou vai então, ajudar ele. hoje todo mundo tá no Zap, né? WhatsApp. Faz um videozinho ou um áudio, fala, Sara, tô mandando um remédio pra você, você vai aplicar no teto da vaca tantas vezes por dia. Mas é assim que vai fazer. Se você, balconista e tal, o pessoal aí, tiver curiosidade, leia a bula do medicamento e passa isso, a informação correta, porque aí nem você se queima. Porque o cara que faz isso, depois o produtor vira e fala assim, aquele ordinário me vendeu um remédio de 50 conto que não resolveu o problema da minha vaca. Sim. Então... Porque ele também nem sabia o que é que precisava não, exatamente. Né? Eu fiz, Sara, um trabalho, acredito que deve ter 1 ano e meio, uns 2 anos mais ou menos. Eu fiz um trabalho nas lojas de Mutum e daqui, que foi o seguinte, eu fiz um levantamento primeiro de todos os principais medicamentos comercializados na região, que foi até uma demanda da fiscalização. Então, eu fiz esse levantamento. Cheguei nas lojas e perguntei, o que você vende mais? Para mamite, ou mamite ou qualquer outra infecção. Esse. Anotei os nomes, peguei os princípios ativos, porque isso serviu de embasamento para eu escolher os testes que eu faria na recepção lá do laticínio. Beleza. Junto com isso, eu já fiz um contato com as lojas que depois eu voltei fazendo uma espécie de treinamento das equipes. Então, lojas grandes lá de Mutum e aqui de Ipanema receberam essa visita do laticínio, independente se eu estou no Mutum Milk, independente. Isso vai ser benéfico para a cadeia toda. Sim. Então, eu fiz esse treinamento em algumas lojas, deixando essa orientação. Olha, toda vez que você for vender um medicamento para o produtor, alerta ele sobre o período de carência, que ele precisa descartar o leite, que ele precisa marcar esses animais, que ele precisa separar. A gente passou aquele basicão que precisa ser feito. Sim. Então, assim, esse foi um trabalho que a gente fez que deu um resultado bem bacana. Então, o que precisa é a gente fomentar ainda mais isso. A gente, como indústria, precisa de estar próximo ali para levar essa informação também. E assim, Bruno, eu falo assim, o técnico, né? Você que é técnico, que é supervisor, coordenador, gestor de laticínios, né? Você tem que falar para o seu produtor que ele está cometendo um crime, né? Tem que deixar isso claro para ele, que ele está cometendo um crime quando ele manda leite com antibiótico para dentro da indústria. Não, pergunta se ele tem coragem de beber. Existe uma legislação para isso e a gente tem que respeitar, e ele tem que respeitar. Né? Não podemos assumir, ninguém pode ficar feliz. Eu fiquei feliz porque o Bruno não aceitou, mas o fulano de tal vai pegar meu leite. Não existe isso, gente. A gente não pode mais aceitar isso. Não, né? É crime contra a saúde. Isso. É inadmissível a gente ter ainda... E ter produtores que ainda... isso é encheção de saco. Então bebe esse leite aqui. Você não tem coragem de beber, por que você vai mandar pro outro? Então, assim, é difícil hoje. É difícil, mas não é impossível. A gente consegue trabalhar em cima disso aí. O homem foi na Lua, então não tem nada que é impossível. Não, minha filha, você tá doido. A gente consegue dar a volta nisso aí. Nós já pegamos situações, às vezes, até piores. Então, assim, a gente tem que pegar e levar mesmo essa informação e dar pancada.
Aí que entra a parte das pancadas que a gente fala, né? Que é de virar e falar assim, então você tem coragem de tomar uma caneca desse leite aqui? Você acha que você está fazendo muito bonito? Você sabe quais são as duas principais faixas etárias que consomem leite? Que são crianças e idosos? São as pessoas que têm uma saúde forte? Não, não é. Então, por que você vai fazer isso? Você quer que a sua filha tenha alergia a um tipo de antibiótico aqui que depois, se ela gripar, por exemplo, você não consegue tratar? Então, assim, Pois é, às vezes... esse tanto de resistência, esse monte de Gente, antibiótico que a gente tem hoje, é nem isso, é. fala, coisas... Eu, por exemplo, que olha só, que curiosidade, assim, que afeta. Eu sou alérgico a um tipo de antibiótico. Eu descobri isso um dia que eu tava com uma inflamação de garganta, fui no hospital e aí o médico foi e me aplicou um antibiótico. Ela falou, não, esse aqui é bacana, porque eu sou meio, assim, drástico no meu tratamento. É papum, tem que ser rápido. Ele me aplicou e daí eu comecei a coçar, dar aquele formigamento, a língua começou a crescer e tudo. Aí ele virou para mim e falou assim, você é alérgico? Eu falei assim, tô descobrindo agora também. E aí eu descobri que eu sou alérgico a ceftriaxona. Então, toda vez que eu vou ao médico, me pergunta, você é alérgico? Sim, sou alérgico a ceftriaxona. E se a ceftriaxona for um princípio ativo ali, uma droga que é crucial para poder fazer algum outro tipo de tratamento? Eu já perdi. Pois é. E aí, isso a gente tem. Pode ser que eu já tenha nascido com essa alergia e tudo, mas se eu ficar consumindo esse leite com antibiótico ali, eu vou criar resistência ou não? Sim. Vou criar resistência. Tanto que hoje a gente tem, por exemplo, os estudos voltados para a cria de bezerra, não tem ninguém recomendando mais a leite de descarte para Pois bezerra, é. porque você pode causar isso já. Então comece aí. Então é assim, não é pensar o que eu vou fazer com o meu leite de descarte. É pensar em como não deixar a É doença evitar. chegar no É seu evitar. curral, né? E assim, uma das coisas também que o povo fica, não, mas qualidade do leite é só para produtor pequenininho. De jeito nenhum. Como que você pega, por exemplo, a Colorado, 100 mil litros por dia. Vocês acham que a CBT da Colorado é de quanto, gente? Não Que é a sei. empresa que produz 5. leite A por aí. É 5 mil, tem que ser absurdo. CCS, uma fazenda de 100 mil litros que produz esse tipo de leite, ela não pode ser elevada, deve ser 200 mil. Eu vou É. falar, tipo assim, dados que eu lembro, não vou falar especificamente, mas eu trabalhei numa empresa e eu atendi que hoje eu acho que ela é a quarta maior produtora, que é a Sequita Agronegócios. Na minha época, a CPP da Sequita era em torno de 5 mil, a fazenda estava com 50 mil litros por dia. Pois é. A CCS não passava de 130 mil. E aí você vai virar e falar comigo, é só o pequeno que consegue? Não. Eu tenho produtor pequeno que Deus me livre, eu não tenho coragem de beber água na casa. Entendeu? Porque o cara não tem essa preocupação. E você acha que é como que a gente resolve, Bruno? Se a gente tem problemas no produtor grande, se a gente tem problemas no produtor pequeno, porque a gente sabe também que tem fazendas, né, com 5 mil, 6 mil litros de leite, que também é um caos, Sim, né, de sim, sim. resultados. Uhum. Você acha que a gente resolve isso que jeito, né? Onde que a gente tem que atacar primeiro numa fazenda? Que Nós vamos dica que a gente dá para atacar. um A técnico? primeira dica, vamos dizer assim, nós vamos atacar no bom sentido pessoas. Nós temos que primeiro conscientizar. Porque não adianta nada você ter uma equipe de ordem extremamente engajada, extremamente preocupada em fazer tudo corretamente e fazendo, se você, proprietário, não faz o básico que eles precisam, que é acabou o papel toalha, você tem que repor. Assim como também não adianta eu ter um produtor, né, um proprietário extremamente engajado para Com poder uma equipe fazer ruim. com a equipe ruim. Sem treinamento, por exemplo, né? Gente, treinamento. Toda empresa de laticínio tem alguém para poder fazer um treinamento para você que vai te dar, vamos dizer assim, o maior suporte possível. Tirando isso, você encontra empresas de consultoria assim, a rodo, né? A dar com pau, vamos dizer assim, para todo lado. Lógico, Sim, existem empresas e empresas. Então, sim. possibilidades de treinamento são absurdas. Todo mundo precisa receber um treinamento para poder fazer a coisa da maneira certa. Seja ele na hora de fazer lá, rapar o curral, vamos dizer assim, seja ele na hora de fazer a aplicação de um medicamento. Aí a gente tem outros lugares, sabe, que dá pra gente poder buscar. Eu sou obrigado, vamos dizer assim, com o laticínio que eu forneço, não quero nada deles. Vai no sindicato. O Senar tem Sim, o cursos. Senar, exatamente. Então você tem onde procurar, você tem a casa agropecuária, você tem os representantes, você tem que estar atento. É só procurar. Então, primeiro, a gente trabalha em pessoas para poder promover essa quebra, vamos dizer assim,
de alguns paradigmas e conseguir entrar na propriedade. Depois disso, faça um diagnóstico muito bem feito da rotina da propriedade e entenda a propriedade toda. Não fica lá na cozinha do produtor achando que você vai fazer uma baita de uma visita, não. Vai lá para dentro da sala de Eu falo ordenha. isso quando a gente treina o pessoal aqui do Evomilk, né? Com o sistema para fazer o diagnóstico do Sim. PQFL. A gente fala isso, fala, olha, meninos, né? Vocês precisam de ir ao curral. Né? Precisa observar mesmo o que tem ali na propriedade. Dá uma volta, entende ali. Ô, gente, tem Não graça dá pra fazer uma negócio... visita e não voltar todo breado, não. Tem que tomar uns respingos de merda aí, né? Pra falar desse jeito. Uma botinha de vaca. Não, uai, gente, é o perfume mais gostoso que tem, uai. É o cheiro do dinheiro, vamos dizer assim. Então tem que rodar. E quando você é um consultor, não especificamente só para qualidade, vamos dizer que você dá uma assistência geral na propriedade. Sim. Você tem que ir lá na área de milho para você poder ver o que está acontecendo. Você precisa visitar uma capineira, um canavial. Aí você vai para a cozinha na hora de você levantar todas as informações econômicas da propriedade, sentar e discutir com ele. Então, ganhe o seu produtor, trabalhe em pessoas, faça um diagnóstico bem feito, tenha o conhecimento técnico, saiba aplicar isso e levar a maneira mais prática do produtor a executar isso. Aí sim você tem resultado. E mostra para ele ali, tá junto na hora de fazer. Tem uma produtora que ela vivia me xingando porque eu cobrava melhoria da CPP. Eu falei assim, então você espera aí que eu vou ir pra gente fazer uma visita. Eu saí do escritório na hora e fui lá fazer uma visita. Pra ela, falei, ó, tá vendo a sua tubulação do leite aqui? Olha o tanto que tem de resíduo aqui e tal. Vamos limpar ela agora. Bota água para esquentar ali. Beleza. O ebulidor não estava funcionando. Eu falei assim, então vamos fazer um jeito dessa água esquentar. Arrumamos uma gambiarra lá, aqueceu a água, pega o detergente, pega lá uma escovinha pra gente. Fizemos a limpeza e tal. Eu falei assim, olha, por coincidência amanhã eu tô fazendo coleta de amostra de qualidade para enviar para o laboratório da rede. Vou coletar uma amostra aqui. Vou voltar aqui amanhã, vou coletar a amostra. Mas hoje nós vamos deixar limpo. No outro dia eu voltei, coletei a amostra. De 800 mil, ela voltou para 150, vamos dizer assim. Pensa bem. Assim, um salto absurdo. E o que eu fiz? Eu simplesmente aqueci a água, regulei a dosagem de detergente. Lógico, precisei fazer uma limpeza manual ali. Pronto. Pois é, Bruno, e assim, já pegando esse gancho seu aí, né, e o produtor tem que entender também, né, o nosso técnico precisa estar preparado para isso, que a legislação, né, por exemplo, da qualidade do leite, ela não é pro laticínios, Não. É a legislação para a qualidade do leite, né, e a qualidade do leite começa lá no leite dentro do útero da vaca, né. Então, assim, é isso, quando a gente fala de qualidade, né, existe uma... já ficou chato, né, o assunto, né? Ninguém aguenta mais assunto de qualidade, não sei o quê, ninguém aguenta. Eu falei, a gente tinha até que mudar esse nome. Sim. Não podia nem chamar mais de qualidade, a gente tem que arrumar outro termo, né, pra gente tratar Tinha disso. que ser sucesso do leite, sabe? Porque quem investe ali tem sucesso. Pois é, porque é isso, não é? Eu falo assim, né, igual agora, a gente tá com a legislação que né, Doída pra mexer. Doída, né, que te obriga ali te obriga não, né, te sugere, né, que você suspenda o seu produtor que não tá com as médias. Então, assim, isso já é realidade, né, o produtor não pode ficar o tempo todo achando, não, sempre vai ter alguém que vai querer. Não, daqui a pouco isso não vai existir mais, porque o consumidor tá ficando mais exigente, né, porque existe hoje um monte de jeito de você rastrear o que você tá comendo, né, o que está na sua mesa. Então é isso, assim, então a gente tem que ensinar para os nossos produtores que a lei, né, tanto do antibiótico quanto a da qualidade, né, as instruções normativas, que elas são para todos, né, todos que estão ali dentro da cadeia. Inclusive o antibiótico, ele tá dentro da IN 76, da 77, né, e o laticínio, ele tem que fazer os testes, se não me engano, são 8 famílias, não é isso? Sim. Basicamente o que a gente tem que fazer. Então, não adianta o produtor pensar assim, não, vou usar esse fulaninho aqui que não pega no teste do laticínio. Não, meu amigo, a gente faz teste de todo mundo. Igual a amostra RBQL, né? A amostra RBQL, ela é uma amostra do produtor, né? Sim. Na verdade, quem deveria, né, enviar para um laboratório credenciado na rede era o produtor. O laticínios, ele faz isso para facilitar a logística. Sim. Não é isso? Exatamente. O que eu sinto, Sara, é o seguinte. A gente já conversou, eu tenho algumas críticas em relação às normativas, da forma como ela vem, vamos dizer assim,
toda vez que ela passa por alguma alteração, alguma coisa assim, eu acho que falta, às vezes, um pouquinho de tato mais do que ela, de como ela vai ser executada na ponta. Porque as minhas críticas referentes às normativas são essas, a questão da suspensão e tudo. Entendo que a gente precisa fazer, sim, tem que existir uma punição. Mas, porém, se eu vou lá e suspendo esse produtor, nenhuma outra indústria pode receber, beleza. Sim. Mas e aquele informal? Vai tudo para ele. Vai tudo para E ele. a gente Então, tá fortalecendo, né? isso, não vamos entrar nesse mérito, porque senão nós vamos ficar doido aqui, eu vou falar até babá. Mas, enfim, a gente tem que promover esse ganho para o produtor, essa informação, ele precisa de entender especificamente que é um tema de saúde pública, que é uma responsabilidade dele. A RBQL, a Rede Brasileira de Laboratórios da Qualidade do Leite, ela faz essas análises para a gente poder trabalhar em cima desses resultados e alcançar um desempenho melhor, tanto indústria quanto produtor. Pois é, e o que o produtor precisa de entender, né? O que os nossos técnicos precisam de levar informação? Que aquela amostra é do leite dele. Ela Né? é real. Na maioria dos laticínios, né? Pelo menos aqui na nossa região, quem faz essa coleta é o transportador, Sim, né? sim. Que grande parte deles tem um treinamento para fazer Sim. isso. Só que o ideal é que o produtor, ele acompanhe, fala, olha, é o meu leite, né? Principalmente se ele, se ele ainda fornece o leite para um laticínio que faz pagamento por qualidade. Então, eu acho que ele tem que ser educado para acompanhar. Fala, olha, né, meu camarada, faça os procedimentos corretos. Porque ligar pra gente lá no laticínio, virar e falar assim, Bruno, hoje o fulano de tal fez a rota aqui e ele não agitou o leite para poder coletar a amostra aqui. Isso pode dar problema? Pode, vai dar diferença. É avisar a gente, é ter esse contato direto com o laticínio para poder questionar e saber o que efetivamente está acontecendo, os procedimentos corretos para a gente poder fazer. A responsabilidade do produtor é de monitorar, de saber direitinho o que está acontecendo ali para poder ficar mais tranquilo e mais correto, né? O procedimento ficar bem corretinho. Pois é, mesmo. então eu acho que a gente, né, o pessoal de laticínios, ele tem que orientar, fala, olha, né, vai lá e acompanha, porque não, é a amostra eu dele. falo lá na empresa é o seguinte, lá eu não tenho carreteiro, caminhoneiro, eu falo com os meninos lá, ó, aqui vocês não são isso não, aqui vocês são agentes de coleta de leite. Ai, que ótimo, adorei. Porque o que acontece? Porque o papel dele é importantíssimo, exatamente, gente. se o filho da mãe fizer de qualquer jeito lá, o que vai acontecer? Isso vai impactar no meu trabalho. Então, todo agente de coleta que vai iniciar, ele passa por um treinamento primeiro comigo, depois, para ele entender quais são os tipos de amostras, os procedimentos que tem que ser executados ali. Depois ele vai para o campo, né? E aí ele vai rodar com um agente já experiente. Depois que ele está rodando, alguém da minha equipe vai junto com ele para poder avaliar. E a cada 3 meses, a gente faz uma reciclagem. Ok, fazer inspeção de rota, para mim, minha filha, é a melhor coisa do mundo. É uma maravilha. O dia que eu consigo sair do escritório para poder fazer um negócio desse, para mim é fantástico, porque eu dou a cara pro produtor me conhecer, eu vejo a situação real que tá ali, os nossos pontos de coleta, eu vejo o que o agente de coleta está fazendo e já corrijo ali para poder não ter problema. Eu entendo como está a questão de acesso. Então, assim, eu vou buscar informação. Isso é o mais bacana. A gente tem que estar ali para poder pegar essa informação e trabalhar em cima dela. Então, fazer uma inspeção de rota é cansativo? Demais. Mas ela traz para você informações depois, assim, eu falo absurdas. Assim, a minha vida, né, no mundo do leite mudou completamente no dia que eu entrei dentro de um caminhão e fui fazer rota. Sabe? Porque você conhece, exatamente, você consegue observar, né? Conhece a rotina ali do seu agente de coleta, que eu achei ótimo o nome, né? Que realmente também é uma rotina pesada. Sim. Você consegue, né, saber como que tá os acessos, né? Conhece todas as dificuldades dele. Às vezes o cara chega extremamente estressado, que falou, caramba, né? Você comprou um leite lá que tem 7 porteiras. E aí, de longe... Exatamente. De longe é fácil você falar, cara, o cara desce, mas você tá num sol de 40 graus, descendo. Então, assim, a gente tem que ir, tem que participar pra gente poder entender. E aí, entra outra parte, outra responsabilidade que é do produtor. Ele tem que entender que ele tem que ir lá acompanhar o que o cara tá fazendo. Né? Que o agente de coleta tá fazendo. Ele não estava lá na propriedade, beleza.
Depois ele vai chegar, a régua vai estar com a marcação, o ticket vai estar lá, e aí o que que ele tem que fazer? Lavar o tanque. Não é Bem responsabilidade do agente de coleta. Ah, bate uma água para mim para tirar o grosso. Não, meu amigo, porque depois você também, infelizmente nós temos pessoas desse jeito, vai virar e falar assim: ah, mas o agente de coleta lá da empresa X joga água no leite, joga água no tanque. Tem Aí isso fica também. parecendo que a gente está fazendo fraude por adição de água, qualquer outra coisa. Então, é responsabilidade do Doutor. produtor. Não, sim. Aí ele fazer a limpeza do tanque e acompanhar o processo. E principalmente nas amostras de qualidade. Sim. Ô, Bruno, sobre os parâmetros da qualidade, né? O que você vê mais de problema? Porque eu até anotei aqui, gordura, CCS, Sim, CBT e proteína. sim. Você tem alguma observação para você fazer sobre esses detalhes? Não, aí a gente poderia entrar, por exemplo, com a crioscopia, que é um outro, eu não sei se você falou, desculpa, mas a crioscopia, que está relacionado com o ponto de congelamento do leite, água, vamos dizer assim, Sim. e adição de outras coisinhas, né? Sem ser antibiótico, que tem uma galera que acha que todo laticínio é bobo, que não faz a análise lá para poder ver se você colocou um bicarbonato, uma soda, sal, qualquer coisa. Ainda mais nos dias de Gente, hoje, né, gente? Ninguém não. pode perder dinheiro, não. Então, assim, eu acredito que, Sara, a gente precisa trabalhar, primeiro de tudo, a CPP, né, ou CBT, que está relacionado com a higiene, transporte, tempo e temperatura de armazenamento desse leite. Então, a gente tem que entrar aí. Em seguida, a gente pensando em indústria, os outros dois que vão afetar bastante seria a gordura e a CCS. CCS, para uma indústria que trabalha com leite longa-vida, ela prejudica demais da conta na questão ali da vida de prateleira desse produto. Para a gente que trabalha numa indústria que De fabrica queijo. queijo, também vai afetar na hora do rendimento da massa ali. E sabor também, né? Demais, muda muito. E gordura vai afetar na produção de creme e também no rendimento de massa. Então, esses três, vamos dizer assim, são os principais. Quando a gente tem adição de água, é um belo tiro no pé que o produtor está dando. Por quê? Vai chegar um volume menor de sólidos, né? Vamos dizer assim, de gordura, proteína. Então, o laticínio vai precisar de uma quantidade maior de leite para poder fazer aquela mesma quantidade que ele tem demanda ali, seja de pó ou outras coisas, né? No caso aqui da empresa que eu trabalho, mussarela. Então, eu falo para os produtores que você colocar água no leite, primeiro de tudo, você está incorrendo num crime, porque isso está previsto na legislação Sim. que a gente não é fraude. Segundo, está dando um tiro no pé, por quê? É o que eu estava falando. A empresa vai gastar uma quantidade maior de leite para produzir X toneladas de queijo, que é a demanda dela. Se ela gastou mais leite, consequentemente, o que aconteceu? O custo dela foi mais alto. Se o mercado estiver embaixo, o que vai acontecer? Ela vai ter esse produto com custo mais alto que ela vai ter que vender por um preço menor. Vai sobrar dinheiro? Não. E aí, se não sobra dinheiro, a empresa consegue repassar isso para o produtor? Não tem condição, né? Não tem condição. Então, o cara precisa de entender que quando ele está botando água no leite, que seja 1 litro de água, ele está prejudicando ele mesmo. Porque além da empresa não conseguir repassar, vamos dizer assim, um valor no preço dele, ele ainda vai receber uma penalização. A empresa vai cobrar dele. Então, assim, o cara precisa de entender que ele é parte de uma corrente, vamos dizer assim, que ele é um elo dessa corrente, e que se ele tiver uma trinca nesse elo, que é ele ali, ele prejudica todo o restante. Então, é isso que eu sempre falo para ele. Você tem que entender que você compõe essa corrente. Se você, tipo assim, fizer alguma merdinha aqui que vai prejudicar, meu amigo, todo o restante tá lascado. Por que o Brasil não é exportador de leite, sabe? Qualidade. Por causa de qualidade, porque não tem volume. E onde que a gente conserta isso? Lá no campo. Aí a negada fica tudo puta da vida. Que tá entrando leite do Uruguai com imposto. Meus amigos, vamos lembrar feito, que você precisa fazer o seu muito bem feitinho aqui. Se você não fizer, não adianta. Teve uma vez, mano, que eu fui fazer uma visita no produtor. E assim, além do leite dele ser muito porcaria, ele ainda colocava água, né? Aí eu cheguei lá, ele veio pro meu lado com aquela educação, né? Peculiar que eles têm. Me recebeu super bem, muito bravo comigo já. E aí ele falou, porque eu vou fazer qualidade se me pagar
vou fazer leite de qualidade só se eu receber por receber alguma bonificação e tal. Falei, olha, peguei lá, fiz uma conta assim, pô, Danã, CCS, TAN, CBT tal, mas a água o senhor colocou, né? Na época o leite era mais ou menos uns R$ 2 por Aham. aí. Eu falei, olha, se hoje, se o senhor quisesse receber por qualidade, hoje o leite do senhor, pelos meus cálculos aqui, ia dar 30 centavos. Aham. Né? E aí ele já falou assim, uai, mas eu falei, ué. Então, se o senhor quer receber por qualidade, o básico você tem que aprender a fazer. Né? Porque a legislação, ela obriga você a fazer os parâmetros ali, que É. é gordura, CCS, CBT, O proteína, tem que estar dentro. tanto de Então, assim, o produtor que que me vai cobra. bonificar é o que você entregar de extra, né? É uma gordura a mais ou um CCS muito baixo. Agora, o que tá na legislação é obrigação dele, né? Não dá pra ser diferente, não, é. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Tem umas coisas assim. Igual eu te contei a história. Um belo dia que um senhor botou 50% de água no leite, mandou, a gente fez a análise e fez uma penalização pra ele. Ele chegou na empresa, ele me chamou só de nomes bonitos, né? Todos aqueles, tipo, mentiroso, vagabundo, parará, tudo isso aí. E além disso, a coisa começou a engrossar, que ele não quis ficar dentro da recepção, da sala lá e tudo, desceu. Eu fui buscar um laudo para poder entregar para ele. E aí, o que que acontece? O bacana, gente, chegou pegar e conversar comigo com um canivete assim, ó. Você é um vagabundo, você tá falando que eu boto água no leite, não sei o que, não sei o que. Foi minha vaca que atravessou o brejo. Ah, é, a culpa é minha que fui lá e botei água no leite. Então, assim, o cara tem que assumir. E a fama dele, tipo assim, não é das muito boas, né? Porque aí depois eu fui descobrir quem que era, que ele fica pulando de empresa em empresa, porque ele bota água num desconto, ele vai, sai, vai pra outra. Então, assim, né? Vamos assumir aí a responsabilidade, galerinha, porque fica bom pra todo É, mundo. pedir, né? O pessoal realmente, todo mundo tem que ficar unido. Eu falo que o povo do laticínios tem que ficar unido pra gente eliminar Gente, o que você falou? Falou que nem é produtor, não, ele é tirador, tirador, né? isso. A gente tem que eliminar esse tirador ou deixar pra quem aceita, né? Eu acho que uma indústria séria Não, não não consegue fica. lidar com esse tipo Não de fica. E produtor. o produtor, gente, é questão de educação. Eu não digo nem, Sara, a questão no trato com as pessoas. Você com essa ignorância, com essa empáfia toda, você não vai conseguir nada com ninguém. Não adianta você me ligar de madrugada, me esculachando e tudo. Você só vai fazer com que eu crie uma resistência na hora de te atender. Já sei que você vai ser um problemático. E por mais profissional que a gente seja, vai chegar um momento que você vai falar assim: oh, você quer ir? Pode ir. Porque eu já não Pois dou é. conta mais de atender esses chiliques que ficam Não, dando. e tem gente que tá ficando assim, né? Já não tem mais lugar pra ele, né? E Ah, aí eu conheço uns 2 ou 3 aí que já aqui na região não tem ninguém querendo, não. Eu mesmo tenho um aí que eu falei que pode vir que Você vende. Ô, eu não Bruno, atendo. outro problema que a gente tem, que eu vejo que é um problema gravíssimo, gravíssimo, né, nos laticínios, é leitilina. É, o famoso leite instável não ácido, né, que a gente encontra aí no campo. O que Eu que vejo que ainda acontece? tem muita gente, né, nos laboratórios que ainda tem dificuldade de entender, né, muitos técnicos de campo que não conhecem, Sim, né? o Lina, eu tive bastante experiência com ele quando eu estava rodando no estado de Goiás. Porque o Lina é o seguinte, ele é multifatorial. A gente não tem uma causa definida. Só para o pessoal poder entender, o leite instável não ácido é aquele leite que, quando você vai fazer o teste do álcool ali, o teste do alizarol, ele acaba coagulando, certo? Mas não tem aquela mudança de cor característica para um leite ácido. Quando você pega, ele está com a acidez dele fora do padrão de 14 a 18 ali. Então a gente precisa de avaliar a rotina da propriedade para entender o que pode estar interferindo. Então, por exemplo, para a galera aí que é técnica, se a gente não fornecer conforto térmico para os animais, já começa por aí. Por quê? Tudo que você promover de estresse nos animais, acaba que existe uma produção um pouco maior de ácidos, vamos dizer assim, no organismo. É como se fosse uma acidificação. Você vai levar esse animal a um estágio de acidose subclínica, em alguns casos. Como que pode ser alcançado isso? Por causa de estresse térmico ou, principalmente, a gente vai encontrar olina nas transições de épocas do ano. De seca para água e de água para seca, que é normalmente quando todo mundo troca de uma forma muito abrupta o trato.
Então, às vezes, você passa a dar, sei lá, 8 quilos de concentrado para esse animal de uma vez só. Quando é muito farelado, o que acontece? Acaba que a digestão vai ser muito rápida, então você vai levar esses animais para um estado de uma acidose subclínica ali, consequentemente, isso pode promover essa alteração na acidez do leite ali. Então, o animal já vai produzir esse leite com acidez fora do padrão. A gente pode ter caso por conta do estresse térmico, né? Que é a falta de conforto para esse animal ali. Então, o animal está exposto ao sol, não tem sombra, isso também vai causar algum tipo de estresse. Eu não vou falar o mecanismo certinho, mas o básico para todo mundo entender. Que aí acaba fazendo com que o animal, por passar por esse estresse, ele vai produzir esse leite com a acidez fora do padrão. Também animais que já estão com a lactação mais avançada, vacas com a lactação bem mais, assim, acima de 350 dias, por aí mais de ano no leite, também podem produzir esse leite com acidez fora do padrão. E em alguns casos de mastite também, porque quando a gente tem uma mastite muito pesada, a gente tem um desequilíbrio de íons, de ânions ali, que acaba fazendo com que essa condutividade do leite ali, tudo a gente tem um desbalanço que pode acabar levando a esses casos. Agora, uma coisa que é muito importante é o seguinte, para a gente poder definir se é um caso de lina mesmo, a gente não pode fazer, Sara, o alizarol direto depois que eu fiz a ordenha do animal. Por quê? Assim que a gente faz a ordenha, esse leite está quente e ainda tem um pouco de gás carbônico nesse leite ali. E isso pode fazer com que eu tenha um resultado ou um falso positivo ou um falso negativo. Então, o que é o correto? Eu faço ordenha em frasquinhos separados, vou deixar esse leite descansar num lugar fresco e tudo, para quê? Para que ele baixe a temperatura e meio que ele estabilize. Para daí eu levar esse leite para um laboratório e fazer uma análise da acidez para eu poder identificar mesmo. O alizarol vai dar uma ajuda para a gente ali, mas se esse leite estiver quente, vai dar esse problema. Entendi. Então, eu tive um caso de uma propriedade que eu atendi lá em Rio Verde, na época que eu rodava lá. Era um gado 7/8, já, girolando 7/8, ou seja, mais puro, um pouco mais sensível, manejado só em piquete. E recebi um concentrado na hora da ordenha. Beleza, piquete super bem manejado, o concentrado super balanceado, a dieta corretíssima e tudo. Aí eu parti para poder ver os outros fatores que poderiam afetar. Não tinha nenhuma área de descanso para os animais. O que acontece? A área de descanso eram os pés de goiaba. E aí era uma época que estava chovendo, então eu tinha essa amplitude térmica bem grande também, muito quente, muito úmido. Acabou dando muito barro embaixo dos pés de goiaba. Para poder tentar controlar os casos de mastite e não ter problema, o que o produtor fez? Ele isolou essa área toda de sombra. Então os animais não tinham sombra, ficavam o tempo todo expostos lá no sol. Quando eles chegavam para a ordenha da tarde, era a coisa mais engraçada. Ele tinha um silo graneleiro, e aí a estrutura fazia só uma linha de sombra assim. As vacas paravam uma do lado da outra, assim, deixando só a cabeça embaixo daquela sombra ali. E tudo com a língua para fora, assim, muito cansadas mesmo. Então a gente foi, conversou, ele voltou, tipo assim, fez uma área de sombra. A gente acabou dando mais uma mexidinha na dieta, e isso, gente, não vou falar aqui porque varia de caso para caso. Às vezes fazer ingestão, o uso de bicarbonato, algum tamponante assim pode ajudar também, mas a gente precisa de avaliar para poder fazer. Cada caso. Isso. Então, assim, o Lina, por ser multifatorial, a gente tem que avaliar isso, mas principalmente nutricional e conforto. São os dois gargalos aí que a gente vai conseguir, talvez, resolver esse problema. Mas o ideal é investigar, né? Investigar. Tem a suspeita, né? O que o técnico tem que fazer é ir lá e investigar. Olha, deixa eu saber se realmente é um leite Lina. Isso, Né? porque E o aí laticínio... no laboratório ele pode fazer teste de fervura, por exemplo, né? Pode. O que acontece? O primeiro teste que o laticínio faz no leite, que são os agentes de coleta, é o alizarol. Sim. Então, se não passou no alizarol, pode ser ou um leite ácido ou um leite alcalino, que a gente fala, que teve alguma adulteração. E nisso a gente tem aquela mudança de cor. Quando é um leite alcalino, ele vai ficar roxo, azulado. Quando é um leite ácido, ele vai ficar amarelo e vai formar grumo. O que vai acontecer num caso de Lina? Ele vai ficar naquela cor vermelho tijolo, mais ou menos ali, porém vai formar grumo. Então aí a gente precisa, o próprio agente de coleta costuma dar esse toque pra gente, porque ele não vai poder coletar porque não vai passar. Então a gente pega e faz essa investigação para poder ver o que pode fazer. A indústria não pode receber.
né? Por legislação, a gente não não passou na pode, Lisarol, não não passou, pode a gente não receber. pode receber. E também porque às vezes a acidez fica, às vezes, na casa de 13, por aí. E existem alguns estudos no Rio Grande do Sul, uns pesquisadores do Sul são muito fortes de estudar essa parte do Lina, foi onde eu fiz grande parte da pesquisa, né? Artigos de lá, que até mesmo o rendimento com esse leite, ele é inferior, você consegue aproveitar, porém o rendimento é inferior e o produto não fica com a mesma consistência. Então a gente tem que trabalhar para poder evitar mesmo os casos de Lina. Aqui na região, graças a Deus ainda não tive nenhum caso específico, né? Aqui eu tenho mais problema com relação ao teor de gordura, que é outra coisa que interfere bastante pra gente também. Quando não é um caso de desnate, que os bacanas gostam de fazer uma manteiguinha, né? É um caso Verdade. às vezes, assim, uma deficiência, uma falha no manejo nutricional ali também, que vai causar essa queda abrupta aí do teor de gordura também. Então, Bruno, a gente está falando de qualidade, 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 e o que eu vejo é que a gente pode afirmar, né, é que fazer qualidade traz mais lucro do que Muito custos, mais, né, vai. para uma propriedade, né? Tudo que a gente falou aqui, todos os problemas que a gente falou, não é só. Eu acho que quando é um problema só de fraude ou só de higiene, aí sim é um problema, né, Sim, sim. que não tem nada a ver com nutrição ou com gestão da fazenda. Mas todos os outros que foram citados qualidade, bem-estar do rebanho, né? Sim. É E garantir vamos saúde pegar para o então, Sara, rebanho. um negócio. Nós estamos falando a nível de produtor. Agora vamos pegar da outra ponta aqui, que é a indústria. Por que que quando a gente fala que tem que ser todo mundo caminhando para o mesmo lugar? A gente conversando ali, você me falou que conversou com um monte de pessoas de outras indústrias. Qual que foi o principal ponto que todos alertaram com relação aí o Eu falo que sucesso? é a pergunta que eu tenho feito, né, para várias pessoas. Qual que é a maior dor do seu laticínios? Sim, Né? é a qualidade da matéria-prima, a qualidade do leite que está chegando ali. Então, a gente hoje está trabalhando em cima disso aí para poder promover essa melhoria, só que todo mundo precisa de entender que isso aí é um gargalo que está todo mundo ali, vamos dizer assim, livre para poder trabalhar em cima e que a gente precisa trabalhar para ter um resultado ainda melhor mesmo, né? Sim. Então, é Ó, possível. igual, assim, não tem. Eu falo que o maior problema que chega lá na sua planta qual que é? É quando na hora que chega um caminhão lá, ou com antibiótico, ou com problema de acidez, ou com leitilina, ou com Sim, gordura sim, baixa. sim, sim. Esse é o maior problema que você tem, né? Porque Porque todos ó, os os outros outros você processos vai. você consegue corrigir. Fermento, o fermento não tá bom, não sei o quê. Você tem hoje diversos fornecedores que tem, ou Um monte de natural, equipe enfim. né, Você preparada para poder consegue. te dar um suporte Equipamento, bom. gente, vocês têm noção quanto que custa uma queijomática, por exemplo, que é o que a Uma gente usa? filadeira. Uma filadeira, é um absurdo. Então você tem gente ali para poder te auxiliar. Então, laboratório, testes para poder fazer, um crioscópio e tudo, você tem condição de corrigir. O que precisa mesmo ser trabalhado é lá na ponta, é lá na base, Então, entendeu? eu falo assim, não dá pra gente fugir, não dá pra gente fingir que não é um problema, não dá pra gente pagar leite caro e receber leite ruim Não, dentro da não dá, fábrica, não né? dá. Não dá. É onde tá. Nem tem. Ai, gente, é um negócio que assim. Eu brinco, como que pode, em pleno 2022, a gente ainda ter que discutir com o produtor a respeito de adição de água? Eu também acho isso absurdo. Era mais negócio se eu estivesse discutindo com ele, não, meu amigo, você tá me entregando só tantos por cento de sólido. Sim, não, sua gordura. Você pode subir sua gordura, por favor, na sua proteína? Nossa senhora, Não, é e você assim. vai lá falar pra ele, fala, por favor, né? Coloca É até menos. Ou engraçado. coloca uma água boa no seu leite, porque você tá pegando do córrego. Sim, aí o povo fala, não, mas eu posso pôr água. Meu amigo, de onde que é essa água que você tá adicionando? Você pega a água da torneira e coloca num copo de leite que você vai tomar? Gente, pensa sempre a respeito disso, no que você quer pra você. E para de querer jogar, vamos dizer assim, a culpa é responsabilidade da indústria, isso é responsabilidade sua. O que eu uso, às vezes, algumas comparações meio fulas, assim, meio chulas com o pessoal é o seguinte: se o arroz da sua casa acabou, o supermercado é obrigado a levar um pacote de arroz para você? Não é. Você que tem que ir lá comprar, você que tem que correr atrás daquilo. Então, se o detergente de limpeza do seu equipamento de ordem acabou, o laticínio é obrigado a te dar outro? Não, meu querido. A responsabilidade é sua. Se ele assumiu, né, a responsabilidade de produzir leite, ele tem que assumir a responsabilidade de produzir alimento. Sara, o produtor de leite é aquele que acorda de manhã,
Ele sabe quantas vacas ele tem para ordenhar, ele sabe que ele vai precisar fazer o manejo do esterco depois, que ele vai ter que tratar das bezerras, ele sabe a rotina da propriedade e o que é a responsabilidade dele. O tirador de leite é o mesmo cara que acorda de madrugada, mas ele vai lá, amarra as vacas dele de qualquer jeito, dá pancada em todas elas, tira aquele leite de qualquer jeito, leva, vira no tanque e vai bater papo com os outros e falar que a culpa é do laticínio. Exatamente. Ô, Bruno, eu sempre falei uma coisa, né? Que muitas pessoas me criticam, né? Mas eu falo assim, o problema do leite é que qualquer um pode ser produtor de leite. O camarada, ele não sabe fazer nada. Sim. Aí ele arrenda uma terrinha ou ele herdou um pedacinho de terra e vai lá e compra uma vaquinha. Sim. E aí ele começa a tirar leite, né? Sara, eu falo assim, não desmerecendo ninguém, nem nada. Mas eu falo que o leite, ele aceita qualquer tipo de profissional, Sim. né? O camarada, ele só tem coragem no dia dele de tirar 3 litros de leite daquela vaca. Né? É o que a vaca dá, né? Ela realmente dá o leite pra ele, Sim, porque não dá nem sal pra ela. Então, assim, e o leite aceita isso, né? As vacas aceitam isso. Sara, as coitadas. Por exemplo, quantos produtores você já viu começar a tirar 1.000 litros do dia para a noite e em questão de 60 dias ele já está falido sem ter nada? Foi um ou só que você viu ou não? Muitos. Não, muitos. Aqui mesmo na cidade, eu conheço um doido que saiu daqui e foi no Paraná, comprou uma carreta de vaca holandesa, trouxe pra cá, beleza. As vacas holandesas do Paraná sabem o que é carrapato, gente? Não sabe, né? Aí solta ali, próximo daqui. Eu era estagiário ainda na cooperativa aqui na época. Gente, o tanto de transfusão de sangue que eu já fiz de vaca aqui pra tentar ressuscitar umas coitadas. Ô, Bruno, eu já cheguei em fazenda que o camarada tinha, assim, eu comprei, né, vou começar a tirar leite. Vai lá, Sara, o camarada vai começar a tirar leite. Aí chegou lá, ele fez isso aí, comprou um caminhão de vaca, boa, porque o camarada que tem dinheiro, ele faz Gastou isso. 100 mil reais. Gastou 100 mil reais e colocou 10 vacas debaixo de um pé de manga, né? Aí ele não tem comida, aí ele não tem... Então, assim, o que a gente está falando aqui, pessoal, é o quanto que é importante a assistência técnica, né? Acompanhamento, né? O quanto que isso faz diferença, porque a gente entende que é responsabilidade do produtor. E o laticínios, ele precisa de leite. Então, o que o laticínios precisa de assumir? Olha, eu preciso de ter uma equipe em campo, né, com um profissional igual ao Bruno, que seja capaz de entender, de treinar, de capacitar e de fazer acontecer ali para dar certo. Graças a Deus, Sara, na minha formação, quando eu escolhi a parte do leite, graças a Deus eu tive essa oportunidade lá na faculdade, que foi participar do PDPL. Dentro do PDPL, eu tive um mestre que eu falo que ele é o meu guru, e se ele mandar eu rolar no chão, eu vou rolar, porque aquele ali, assim, manja mesmo, que é o Cristiano Nassif. E o Cristiano, ele sempre orientou a gente de uma forma muito direta e a gente tem que enxergar o produtor como um empresário. E o Cristiano sempre, eu guardo muito uma frase de uma visita que eu fiz com ele uma vez, que ele falou assim, a gente tem que ter uma visão holística da propriedade. O que é essa visão holística? Eu entender desde, vamos dizer assim, praticamente o terreiro do produtor até a sala do tanque com a produção toda armazenada. Então, eu preciso de entender o que está acontecendo para eu poder saber onde que eu vou atuar. E a assistência técnica, ela tem que ser completa dessa forma. Por que eu saí, por exemplo, dessa parte da assistência e fui para a indústria, mas eu fui trabalhar com essa parte? Então, é uma parte que eu sou apaixonado, custo de produção, taxa de retorno, toda essa parte financeira é muito boa, mas eu preciso de alcançar o ótimo econômico e o ótimo financeiro. Um não pode deixar de conversar com o outro. Então, a assistência ela é extremamente importante. Então, as empresas, você pode perceber que hoje, grande parte das empresas, dos laticínios, das indústrias, elas estão investindo nesses departamentos técnicos, porque é muito mais negócio eu ter com os mesmos, 200 produtores que eu tenho hoje, eu ter daqui a um ano esses mesmos 200 produtores, mas que eles tenham dobrado o volume. Então, se eu levo esse tipo de informação, vamos dizer assim, é muito menos dor de cabeça que a gente tem depois na hora de fazer a compra. Pois é, do porque leite. É comprar leite, logística. Exatamente. Então, se eu já tenho aquela malha tudo definido e se eu levo esse tipo de informação para os meus fornecedores, para eles desenvolverem na atividade, aí sim, meu amigo, aí você pode ter certeza que você vai ter o maior volume com a melhor qualidade. Aí sim a indústria tá, vamos dizer assim,
indo no sentido certo. Agora, se tem gente que pensa o contrário disso, que é eu ficar comprando leite a 300 quilômetros da fábrica, pagando aí um absurdo nele, e um cara que tá me entregando 50 litros de leite só, isso não é vantajoso para ninguém. Sim. Agora, tem o detalhe que a gente falou, o produtor e o tirador. Não adianta o laticínio ter esse departamento, essa parte toda de desenvolvimento do produtor, se ele também não peneirar. Porque tem gente que a gente sabe que nós vamos investir e não vai dar Pois é, meio passo. igual você falou, né? A importância de fazer o primeiro contato, que é o Sim, diagnóstico, ele sim, tem que ser bem feito, né? Ele tem que ser feito com atenção, né? E observar todos os critérios, porque igual o seu guru falou, né? A gente realmente tem que ter essa visão holística. Quando você chega, né? Às vezes quando você vê o camarada, né? Ou a camarada ali, né? Que vem te receber, você já traça um perfil ali. Você já sabe se vale a pena você investir sim. para a pessoa, né? Para incentivar ela a produzir ou se não vale, né? Hoje, Sara, Então eu acho que tem esse primeiro contato ele tem que ser muito bem feito. muito bem feito. Porque para a indústria, gente, é uma despesa muito alta, né? Eu falo assim, colocar um técnico no campo, o Sim. técnico ir lá e fazer um trabalho mal feito, se dá vontade de socar o filho da mãe, né? Exatamente, dá vontade mesmo. A gente tem que controlar para não partir mesmo para essa agressão. Mas o que que acontece? Primeiro de tudo, a gente tem que já conversar muito com esse fornecedor, com esse produtor e ver quais são as intenções dele. Entender o que que é. Se ele quer uma assistência efetivamente para ele poder melhorar, ou se ele simplesmente quer entrar nessa assistência para falar que ele faz parte de um grupo da empresa. Porque igual hoje virou uma febre e todas as empresas estão fazendo aquela questão de oferta de animais melhorados, né? Sim. Projetos de TE e de FIV. Beleza. Eu conheço uma porrada de produtores que querem fazer simplesmente para poder virar e falar que tem uma bezerrinha de embrião. Só que eles Ele não sabe vão. cuidar dela? Ele não sabe, ele não vai reter esse animal Pois lá é. na propriedade, vai acabar vendendo depois. E aí, o investimento que o laticínio fez naquilo ali não foi barato, o produtor também fez o investimento e não retornou em volume de leite para gente. Então, a gente tem que fazer um filtro. A gente está ali para poder disponibilizar todas as ferramentas possíveis para o produtor. Ferramentas, quando eu digo, é uma assistência técnica, uma visita minha ou de qualquer um da minha equipe, uma visita de algum outro consultor. Então, assim, nós temos ferramentas ali para poder promover esse melhoramento do produtor. Porém, ele tem que querer. Não adianta eu ficar lá o tempo todo, tipo assim, fulano, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E o cara não quer sair. Eu tive um produtor que fazia parte de um grupo de assistência nosso que, assim, foi um dos que deu os melhores resultados. E eu cheguei para poder falar com ele, ô fulano, vamos fazer tal coisa. Ele falou assim, Bruno, eu quero ficar do jeito que eu tô. Eu não quero ir para frente. Quero ficar aqui com os meus 250 litros, eu não quero fazer mais coisa, vai ficar assim, assim, assado. E ó, eu vou te falar um negócio. Se você quiser, você pode até tirar a assistência daqui. Que eu dou conta de andar agora. Se você quiser, pode até passar minha vaga para outro. Eu falei, não, mas vamos correr. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Pede para fazer a última visita aqui, mas eu vou continuar. Te agradeço, você me passou muita informação, você me ajudou a chegar no lugar onde eu queria. Mas mais do que isso aqui eu não quero. Pronto, acabou. E aí eu acabei encerrando, mas eu encerrei esse projeto de assistência nele com uma felicidade sem tamanho, Sara. Por quê? Quando a gente começou lá, ele tinha a sala de ordem era na canzileira dele, então ele ficava agachando e tudo. No final do projeto agora, ele tem uma sala de ordenha, ele fez uma rampa, não seguiu as recomendações, fez rampa. Gente, vaca não foi feita para subir nem descer rampa nem degrau não, tá? É, tem Mas que ele pensar no jeito fez, que ela vestiu, o exatamente. peso Mas que ela ele tem tem. uma sala de ordenha mais bem estruturada para ele. E principalmente que aí você vê que tudo deu resultado. A casa dele está diferente. Ele fez uma reforma na casa dele, trocou telhado, janela, não sei o quê. Aí que Deve você ter vê. trocado de carro. De carro ele não trocou não, mas ele fez assim uma área de churrasco na casa dele maravilhosa. Mas assim, aí que eu vejo que aquele investimento que eu fiz, ele valeu a pena, porque eu tirei ele de 100 litros, ele chegou nos 250. Não foi tanto tempo de assistência, mas ele chegou e a propriedade dele não tinha muito mais para onde crescer, vamos dizer assim. E aí Sim. eu vi que teve essa mudança de vida, é absurdo. Aí você vê, aí eu como Graças à consultor, sua assistência. por eu ter levado para ele esse tipo de informação, aí sim.
Tem uma outra produtora que eu sou apaixonado por ela, gente, também, assim, a forma como ela fez. Nós botamos ela na assistência, ela tava com, acho que 80 litros. Hoje já tá batendo uns 180, 200, mais ou menos. Mas se eu virar pra ela e falar assim, Maria, não vou falar o nome, mas se eu falar assim, Maria, você precisa de plantar bananeira na frente das suas vacas todo dia na hora que você for virar o concentrado aqui pra elas. Ela vai fazer isso. Ela faz, ela segue todas as recomendações e os vizinhos dela chamam ela de doida. Não precisa fazer isso não. Só que ela saiu de uma produtividade da lavoura dela de 20 toneladas e passou para 55 na última safra. Ela, agora, gente, esse negócio da casa, da mudança de vida é muito sério. E é aí que você ganha. Ela tava toda falando comigo. Não, eu até não dormi direito porque eu botei umas janelas e umas portas novas na minha casa que tava tudo caindo. Eu não tô acostumada. Ah, pois é. Cara, é assim... A gente toma umas pancadas também, né, Sara? Sim. Mas isso é fantástico. Mas eu falo, tem muito mais gente boa, muito mais gente interessada, muito mais gente que quer do que gente que não quer. Esses né? cri-cri, gente, eles vão ficar aí na atividade só pra poder, tipo assim, atrapalhar a gente a tomar um banho, atrapalhar a tomar uma cerveja, um café da manhã. Existem pra isso, tá? Vocês podem ter certeza, eles existem. É pra deixar o cabelo da gente branco. Não, gente, eu sou novinho, tô aqui, ó, cabelo branco, a minha barba eu tive que fazer, porque senão vocês iam assustar. Mas assim, o negócio é esse. A minha mãe fala, beirada de céu baixo não existe pra ninguém. Exatamente. Então nós temos que correr atrás e fazer o trem bem feito. E eu falo, é para a indústria que quer crescer, ela tem que estar organizada, tem que ter treinamento, ela lá dentro tem que estar cheio de controle, a legislação tem que ser seguida, né? O colaborador dela tem que estar tudo ok. Cês não é sabem- fácil. E é do mesmo jeito para o produtor, né? E para o técnico, né? Para um técnico que quer ficar na área, né? A gente tem, né, vagas todos os dias surgindo aí. E O outra? camarada, ele tem que estar dedicado, ele tem que querer, ele tem que entender, ele tem que participar, tem que sentir a dor do outro, né? Porque aí A funciona. empatia, ela tem que ser... Hoje tá muito em voga você falar sobre empatia. Pesquise para saber o que significa e pratique. A empatia, ela tem sim que existir. E fazer o produtor ser empático com você também. Fala com ele para poder vir pro seu lugar. Se Sabe coloca o que, no meu lugar. que eu fazia muito no campo, né? Que eu falo que eu divulgava muito isso, né? Que é falar, porque o produtor, ele sempre também xingava muito. Ah, porque o laticínio, porque o transportador. Porque eu falei, olha só, pensa se você tiver que sair da sua casa todos os dias, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, no máximo, entrar dentro do caminhão, rodar por 12 horas, 10 horas, né? Todo dia você não almoça, todos os dias você não toma café, você não tem um banheiro adequado para você ir. Então, assim, pense na sua rotina, né? Nessa rotina. Então, não é isso. É a gente sentir a dor do outro, É muito fácil eu né? ficar sentadinho lá da minha cadeira lá no escritório e ficar falando alguma coisa. Mas Isso. não, meu amigo, você tem que entender o que tá acontecendo. Eu falo, a gente tem que entender o campo, a gente tem que entender a captação, a qualidade, Gente, o produtor, dentro da fábrica, a plataforma. Todo mundo tem a mesma vida sofrida. Né? Não Exatamente. tem ninguém E que são tenha umas uma vida coisas mais fácil no tão mundo de pequenas que às laticínios. vezes tira a gente um pouco do sério, mas você tem que saber muito bem como que você vai responder, o que você vai fazer. Eu tava dando uma palestra um dia para um grupo de fornecedores, não, uma palestra não, tava fazendo um bate-papo com eles. E aí eu mostrei uma foto de um curral assim, sujo, até não querer mais, e falei assim, e aí, como é que você entra dentro do curral? Por coincidência, eu estava usando um boot, né, que é aquele tênis que é assim, mais confortável, mas ele dá para poder ir para qualquer lugar. O produtor teve a coragem de virar para mim e falar assim, mas você vai entrar com esse tênis dentro do curral? Gente, aquilo eu respirei, contei até 1000, falei assim, independente do que eu estiver calçando, eu sei rapar um curral, eu sei fazer isso aqui. Então, é responsabilidade, eu vou fazer. Se eu tiver que ir fazer descalço, eu vou fazer. Mas o negócio é que eu tenho que fazer. E só, tipo assim, e na hora de eu cobrar, eu tenho que saber fazer. Então, assim, isso é umas coisinhas pequenas que às vezes vai estressar a gente, mas a gente tem que ser maior do que isso tudo, entender o público com quem você está lidando. Não é tratar uma pessoa que falou isso comigo ou dar risada na cara dele ou responder mal. É responder, tipo assim, meio que de igual para igual, agir corretamente, que aí sim, você ganha, você tem sucesso. Por isso que eu falo, Bruno, né? A gente até já falou isso em outros episódios aqui, né? Que é uma coisa importante, é laticínios contratar profissionais, assim, e treinar, né? Sim. Não adianta você colocar um técnico no campo, a gente sempre repita isso aqui, só para poder falar, não, eu tenho um técnico no campo. Ele tem que ser capaz de resolver problemas, né?
É isso, se o cara não tem uma botina, se não é forte, se não sei o quê, o cara tem que estar preparado para enfrentar aquilo ali. Graças a Deus, nas duas empresas, né, assim, que eu tô há mais tempo, né, na outra empresa que eu trabalhei, a gente tinha treinamento rotineiramente. Quando eu tinha, não tinha, eu buscava e tudo. Hoje, na empresa que eu trabalho, também a gente recebe treinamento. E eu nunca fui de me aquietar, ficar parado ali esperando. Eu sempre corro atrás, igual, por exemplo, agora tá muito na moda aí falar sobre o ESG, né? Que é essa sigla nova que está surgindo aí para a governança, a parte ambiental, a parte social também. Eu já tenho pesquisado algumas coisas para poder ver o que dá para eu encaixar e trazer para minha realidade. Eu sei que isso aqui, para onde eu estou inserido, é papo para daqui 3, 4 anos, talvez. Mas eu já preciso estar por dentro do que está acontecendo ali. Então, assim, é a gente correr atrás, sabe, Sara? Desse conhecimento e da melhor forma de aplicar. Teve uma vez que eu me dei um presente, eu estava morando em Goiânia e passando uns perrengues fudido, e aí eu me dei um presente. Eu gosto muito do trabalho do professor Paulo Machado, da clínica. Sim. E principalmente da metodologia Lean. Então teve, acho que foi o primeiro ou o segundo workshop da metodologia Lean. Eu fui pro workshop por minha conta. Eu peguei um dia de folga que eu tinha na empresa, eu tinha trabalhado, troquei. Eu comprei a passagem de avião e de volta por minha conta, porque de Goiânia para Piracicaba é chão. Então eu paguei hotel, paguei tudo e fui para esse evento. Chegou lá por coincidência, um diretorzão grandão da empresa estava porque ele era um dos convidados e não tinha ninguém da empresa. E aí tinha de uma empresa concorrente todo mundo. Aí eles viraram e falaram assim, mas por que veio só você? Aí eu falei assim, porque eu vim por minha conta. Aquilo todo mundo regalou o olho assim. Eu falei, mas eu ia ficar parado esperando? Não. Eu fui lá, o network que eu fiz, essas outras pessoas que eu encontrei e tudo. Então, assim, tem hora que eu sou meio atrevido. Vou atrás, vou fazer. Eu tenho que correr atrás disso ali, para eu poder pegar mais informação e aplicar cá na Pois ponta, é cá correr no campo. atrás mesmo, é não ter Ai. preguiça, é não ter medo. E outra, gente, vai estudar, que é bom demais da conta. Pois é, né? Não dá pra ficar parado, não, esperando a vida acontecer. Nem. Ô, Bruno, outra coisa que eu queria falar com você era sobre as tabelas de pagamento, né? Os Sim. parâmetros que o pessoal usa. Por exemplo, eu vejo que tem povo bonificando por equipamento de ordenha. Quem fez eu isso, Sara, comprei. tinha que tomar uma coça em praça pública, apanhar de vara de marmelo. Eu falo com todo mundo, isso já foi Eu comprei motivo de uma briga com o tio, ordenha, meu. Bruno. Agora eu quero que você me pague 3 centavos a mais. Comprar uma ordenha, gente, significa ter Tá, qualidade beleza. do aham. leite? Você comprou um secador de cabelo, por exemplo. Eu vou ter que. A CEMIG vai ter que te dar um desconto porque você comprou um secador? Ah, gente, pelo amor de Deus. Olha, eu prefiro, às vezes, consumir um leite de uma propriedade, usar ele de uma propriedade que faz ordenha manual, do que fazer o consumo do leite de uma, de uma propriedade que faz ordenha mecânica, mecanizada. É 1000 vezes melhor. Não adianta, bacana, você ir lá, comprar esse equipamento, botar lá e não fazer a manutenção. Você sabia que teteira tem prazo de validade, tem vida útil para ser respeitado? Mangueira do leite, detergente, tem que ser específico para poder usar, que você tem que usar o alcalino, o clorado e o ácido, que você tem que usar água quente. Então, meu amigo, se você não está interessado de fazer isso, não compra ordenhadeira, não. É os meninos da outra que me desculpem, mas o que acontece? Não, e mas a eles gente... dão suporte bacana, Não, os meninos dão. Eles ensinam quando, Não, quando o pessoal eles são compra. parceiros porque eles fornecem material pra gente lá também. E a hora que eu vejo que tem alguma isso aqui não foi os meninos, não. Eu sei onde que roda. Então, assim, é a maior bobeira. Isso, gente, foi lá no início, com a IN51, né? Lá atrás, 62, quando vieram 62 e tudo. O que acontece? Foi logo quando veio, era meio que uma forma de incentivar aquele produtor para investir um pouco mais em tecnologia. Em tecnologia. Né? Porém, isso foi um tiro no pé que as indústrias vieram. Não é porque você tem uma ordenadora que você tem que receber a mais. Não, bicho. Isso é obrigação se você tem que tirar o leite. Se você vai tirar ele na mão, com robô, da forma como for. Tem que tirar um leite com qualidade, né? Gente, a Sara sabe muito bem. Eu já visitei propriedade com equipamento de ordenha canalizado que tinha, né? Larva. Larva. Eu também já achei.
sapo agarrado dentro ali. Gente, não adianta. Ah, o povo. Lógico, às vezes falar isso, né, Sara? Faz com que a galera lá que não curte, né? A galerinha do chuchu, dessas outras coisas, a galera vegana. Ah, que tá sofrendo, fazendo isso. A hora pra você ver, o leite tem isso, tem aquilo. Não, meu amigo. Existem produtores e produtores. Então, todo mundo tem que entender que o produtor profissional ele não vai fazer dessa forma, não. Isso é aquele que não simplesmente acha que é comprar uma ordenhadeira de 40 mil reais, instalar ela lá e pronto, tchau e benção. Não, e na Não. verdade, um equipamento, né, ele traz muito mais conforto para um animal, se ele tiver calibrado, né, se ele não oferecer risco de Sim, aí você me doença, fez lembrar das né? garrafas PET que a gente encontra dentro de sala de ordenha. Isso, né? E até o Lucas, né, a gente falou isso aqui Uhum, no episódio dele sobre sim, as parcerias corretas, né? Se sim, você quer, olha, eu quero incentivar, o meu laticínio vai incentivar a, a a ter equipamento de gente, ordenha, mas então você tem que ter uma equipe, você tem que ter uma parceria, você tem que ter alguém que você confie, né? sim, Porque realmente, né, a gente sabe que traz mais conforto para o animal um equipamento, mas o equipamento tem que estar calibrado, tem que estar com a pulsação certinha, com uma sim, teteira sim, com a sim. data de validade ok, Uhum. né? Assim, a gente tem empresas hoje que fazem um trabalho fantástico, porque se você tem um equipamento todo desregulado também, isso implica no seu animal ali, na saúde do seu animal. Então, isso precisa estar muito encaixado. A gente tem que ficar muito atento com relação a isso aí. E eu falo sempre pro pessoal, não faça por fazer, não queira copiar o que o seu vizinho fez ali, a gambiarra, não é isso que vai funcionar. Igual eu falei das garrafas PET. Tem um monte de propriedade que você chega, o equipamento tá com vácuo Tijolo, todo desregulado, o cara pega e coloca aquilo em cima do jogo de teteira. eu já achei até Meu tijolo. amigo, Sara, teve um. Sabe o que que ele fez? Ele pegou todas as navalhas que ele já tinha comido elas todas lá, que tinha molado até não querer mais. Ele juntou umas 5 navalhas da ensiladeira dele, amarrou com um grampo e ficava essas navalhas lá dentro, que ele jogava aquilo ali. Já vi bloquete também, um monte de vezes. Então, Não, é isso sim causa, né? Causa dano, se você tem um danos animal ali ali que aí você no vai útero da vaca, causar o prolapso de esfíncter, né? Que vai ser aquela exposição. O que é o canal vai. afloramento Isso. ali. O canal vai ficar aberto o tempo todo. Maiores são as chances de uma ocorrência de um caso de mastite. Consequentemente, esse animal tem uma cronicidade maior. Enfim, prejuízo. Então, meu amigo, os meninos devem ter um precinho bacana para poder fazer a manutenção do equipamento de ordem. Faça. É lucro. E eu falo Eu assim, tô pra poder pegar com os meus amigos que trabalham no Projeto do Campo, que hoje o Projeto do Campo é assim, eu conheço a metodologia e é onde tem um banco de dados extremamente sólido, com propriedades de diversos tipos de sistemas de produção e tem muitas informações, geram indicadores econômicos muito pesados. Mas, assim, eu quero ver o que tem, eles têm de informações, não só do Projeto do Campo, tem outras empresas parceiras também. Mas com relação aos investimentos, né, os gastos médios que as propriedades estão tendo hoje com qualidade do leite, até mesmo para eu poder divulgar isso, servir de orientação para os meus fornecedores, porque não, eu acredito, gente, que não deve chegar a mais do que 1,5% da renda não, do não produto. chega Não não. chega nem, tipo assim, estourando 1%. Eu acho que eu posso chamar você e o Lucas pra fazer um episódio só sobre isso que a gente vai, Falamos na tora, minha filha. Tem uma galera aí que precisa fantástica. ouvir. Ô, Bruno, de tudo que a gente falou até agora, o que que eu não te perguntei que eu deveria ter te perguntado sobre sua experiência aí com qualidade do leite no campo? Nossa, Sara. Não, eu não vou precisar falar tudo hoje, não. Você pode falar em outro episódio. Não, vem de boa fazer outro episódio aqui, tranquilo, sossegado. Mas você me perguntou, vamos dizer assim, o básico, Sara. O básico. E não tem. Agora eu vou fazer a mesma pergunta que você me fez, eu vou fazer pra você, que é igual eu faço pra quando eu vou atender. Eu falei algo demais, tipo assim, de exótico, de extraordinário pra poder ser aplicado? Não, É o arroz com feijão que todo mundo precisa fazer bem feito. sim. Todo mundo sabe entrar no YouTube, todo produtor sabe entrar no YouTube para poder ver um vídeo engraçado lá de qualquer coisa. Joga lá, rotina de ordenha, vai aparecer para você, para poder ver. Outra coisa, as empresas. Galera, eu e a Sara nós já conversamos aqui. Vamos juntar todo mundo, vamos fazer um núcleo nossozinho aqui,
Vamos esquecer, vamos dizer assim, as bandeiras de cada empresa, mas vamos montar uma bandeira da qualidade do leite para a gente poder caminhar junto, porque eu sei que tá todo mundo passando aperto. Não adianta ficar pagando de gostosão aí não, porque não tá. Então, nós precisamos. E assim, Bruno, quando a gente une, né, quando a gente tá preocupado com a nossa bacia, Sim. né, que é isso que a gente estava discutindo aqui no início, Uhum. eu falo assim, a gente não é só qualidade, é volume. Né? Nós estamos vivendo uma crise agora de volume. Então, assim, quando eu incentivo a produção, quando você incentiva a produção, quando, né, todo os laticínios, igual você falou, se eu tenho 200 produtores e eu quero trabalhar com esses 200 produtores, porque eu vou garantir qualidade e volume, ótimo, né? Então, assim, não precisa, porque esse desgaste, essa energia que gasta de comprar, de correr atrás, ela é muito cara. Né? Então, às vezes, Demais. assim, tem que repensar. Às vezes não vale a pena. Olha, eu vou trabalhar com os meus 500 produtores aqui para melhorar volume, reprodução, qualidade, mas não sei quantos parâmetros lá que eu vou, né, determinar que nós vamos trabalhar. Qual que é o Então, assim, foco da empresa, então é né? isso. A gente se unir para fortalecer a nossa bacia, né? Sim. Qual que é o foco da empresa? O que que a gente quer hoje? Por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje, ela está passando por um processo de expansão. Então, nós precisamos de volume, mas não precisamos de volume a qualquer custo, né? E de qualquer jeito. Nós precisamos de um volume maior e com a melhor qualidade possível. O que que eu preciso fazer para poder alcançar isso? É mais negócio eu sair procurando leite no mercado spot, que a gente sabe que não é a melhor alternativa. Principalmente para queijos, né? Não dá. Tá horrível. Ou eu vou sair e vou trabalhar em cima dos meus fornecedores. É melhor eu trabalhar em cima dos meus fornecedores. Ah, mas a briga no campo tá muito grande. Beleza, meu amigo. Quais são as ferramentas que você tem para poder trabalhar? Um grupo de assistência técnica, uma visita de qualidade do leite, um boné que você manda para um fornecedor, uma frequência de coleta correta e bem adequada. Isso aqui, eu já citei para vocês aqui 4 ferramentas que toda empresa tem e ela consegue executar perfeitamente, e isso aqui é motivo de você trazer um produtor ou manter ele dentro da sua empresa. Então, a fidelização de um fornecedor, ela começa aí. É o E relacionamento que a preço, gente não falou. é preço que fideliza. Gente, outra coisa que todo mundo precisa entender e todo dono de indústria sabe. Não é o preço da mussarela, do leite UHT, do cottage, não é o preço, e para o produtor é a mesma coisa, não é o preço que define o sucesso na atividade, é o seu custo que vai definir o seu sucesso na atividade. Você sabe muito bem, existem produtores que hoje eu posso pagar R$ 6 no litro de leite dele que ainda vai fechar no vermelho. Exatamente, que Em não vai resolver. compensação, tem produtor que se eu pagar R$ 2 ainda sobra dinheiro para ele. Então, a profissionalização ela precisa acontecer. Existe alguns levantamentos, Sara, principalmente da Embrapa e do IBGE também, de que está acontecendo o seguinte, o número de propriedades no Brasil está diminuindo. E a gente está tendo um processo de verticalização. Então, eu estou diminuindo o número de propriedades e as que estão ficando são propriedades que estão aumentando a sua produção, o volume. Então, se você pegar, por exemplo, só a nível de comparação, vamos supor, nos Estados Unidos, eles têm 100 mil propriedades e produzem 1 bilhão de litros por dia. O Brasil tem 1 bilhão de propriedades e produz 100 mil litros. Vocês estão entendendo mais ou menos como? Então, o Brasil hoje está passando por esse processo de mudança no campo. Os produtores estão entendendo que os custos ficaram mais altos, sim, a gente sabe. Todo mundo está pagando um pouco mais por tudo. Sim. Não adianta querer botar uma culpa, a culpa é da guerra, a culpa é disso, daquilo. Não. Esqueçam essa parte, faça o seu dever de casa bem feito ali. Isso vale até para a vida pessoal da gente mesmo. Sim, verdade. Então, o que acontece? A pessoa precisa de entender que ele tem que correr atrás disso e fazer isso muito bem feito. Controlar os custos, porque aí ele vai conseguir ter um ganho maior, uma efetividade maior no processo dele ali. É isso que define o sucesso na atividade, em qualquer atividade. Então, não é bem o preço que define, é sim o seu custo. E o seu custo, como que você consegue trabalhar em cima dele? É sendo mais profissional, é gerindo de uma melhor forma. Por que hoje a gente pega, tem fazendas que você chega, tem um escritório mesmo para você poder chegar e tem tudo lá, gestão à vista. Então, isso está acontecendo. E eu falo assim, e não é nada, não é sofisticação em nada, né? Gente, é simples, o pessoal às vezes tem um caderninho que todos os dias ele anota ali tudo. A fazenda tem que ser, a propriedade tem que ser funcional. Tudo nela tem que ser funcional.
Por que que você... vou parar de me repetir em relação ao porquê, mas o que que a gente encontra? Fazendas que têm hoje sistema de compost que foi feito com lona, às vezes não foi feito concretado e está lá com um valor por vaca alojada mais baixo e que está com uma eficiência melhor. A gente tem sistemas de piquete que foram feitos ali com irrigação por gravidade. Então, todo mundo vai buscando essa forma de alcançar aquele melhor resultado, de controlar os seus custos. E é isso que a gente tem que pregar para todo mundo, de controlar os custos e ter eficiência na atividade. Lembrando que a qualidade do leite passa dentro né, ela faz parte da eficiência na atividade ali. Então, se eu tenho um rebanho com a CCS mais baixa, minha CPP mais baixa, um teor de gordura bom, um teor de proteína bom, eu tenho uma matéria-prima que todo mundo vai querer. E você tem certeza que o seu rebanho está saudável. Que é o que mais importa, né? Eu posso consumir. Não, que eu posso consumir e que está saudável. Que Sim. você não tem risco de doença, né? Que você está com bom controle ali do seu, do seu rebanho. Sim. Né? Que você não precisa de se preocupar se o seu leite vai ser aceito ou se não vai ser aceito. Sim, entendeu? exatamente. Que você tem realmente controle da sua despesa. Vai botar preço aí, praticamente. Aí sim você pode vir falar de preço comigo. Se você não tem essa matéria-prima boa, você não vem falar de preço comigo, não. Eu fui convidado por um instrutor do Senar, ele estava dando um curso de vaqueiro numa propriedade. E aí eu fui. Chegou lá, ele já tinha participado de um outro evento comigo e falou, não, vem cá para você poder falar também. Chegou lá, tô batendo papo e dando propriedade. Você vai me pagar tanto a mais, você vai me pagar tanto a mais e tal. Aí chegou num ponto que eu falei, sim, eu não posso perder esse produtor, mas eu preciso de dar uma resposta decente para ele também. E que os outros entendam. Eu fui e falei, sim, se eu te pagar X reais a mais aqui, por exemplo, você vai me entregar uma CCS de 300 mil, uma CPP de 10 mil, gordura de 3,5, por exemplo, e uma proteína de 3,3 todos os meses, o ano inteiro, e um volume aí de no mínimo 250 litros. Ele arregalou o olho e falou assim, não, mas você tá querendo coisa demais. Eu falei, não, tô te pedindo para fazer o básico. Você vai fazer esse básico para mim? Se você fizer, nós podemos negociar. Agora, do jeito que tá aqui, que eu precisei vir lavar o tanque que você virou para mim e me falou que alguém te orientou a não lavar a tampa do tanque porque não pode espirrar água. Eu falei, não, você tá doida. Não existe isso, não. Então, assim, faça o seu dever de casa. Aí você tem motivo para poder me cobrar e querer mais coisas. É verdade. E o que eu prego é isso, entendeu? E muitas das vezes o que falta também, Sara, é a gente levantar daqui ir lá visitar o cara e levar a informação para ele. Levar a informação séria e de qualidade para ele. Então, a dica que você dá para os técnicos, supervisores, gestores, coordenadores, donos de laticínios que estão nos ouvindo, qual que é? Capacite-se e tenha um pouco mais de empatia. São as dicas, na verdade. Esteja capacitado, entenda o local onde você está. Você não pode, por exemplo, querer trazer alguma técnica que é usada lá no Rio Grande do Sul para cá. Entenda a sua posição, entenda a posição da empresa que você está perante o mercado. Faça contatos, traga informação de qualidade para os seus fornecedores e não pare de rezar essa cartilha da qualidade na cabeça deles nunca. Eu falo não assim, uma pare. coisa que acho que dono de laticínio pode fazer, né? É perder o medo do concorrente. Vai lá Sim, e pergunta gente. pro seu concorrente está dando certo, né? Sim. O que você está fazendo que está dando certo? E outra coisa, Sara, que a gente falou, relacionamento com o produtor se constrói em momentos bons e momentos ruins. Galera do laticínio, né? Equipe de laticínio, isso eu falo para mim, para todo mundo, e isso vale, é o básico. Não é porque você vai ter que avisar para o produtor que teve uma ocorrência de antibiótico que você tem que correr dele, não, porque você fez a negociação. É aí que você tem que estar do lado dele. Então, entendam que o departamento de qualidade que existe na indústria, um departamento de assistência técnica, ele está ali para poder gerar mais ferramentas, mas não é ele que vai ficar só com essa partezinha, não. Você também precisa. Da mesma forma, Sara, que às vezes vocês aqui na Evomilk estão desenvolvendo uma ferramenta ali, tem um produtor que, aliás, um usuário aqui que não está usando da forma correta, o tempo todo te ligando, dando algum problema, você tem que chegar para ele, tem que falar, meu amigo, isso aqui funciona dessa e dessa forma. A primeira coisa que a gente faz é treinar. O Pronto. primeiro treinamento não funcionou? Vamos fazer o segundo treinamento. Sim. O segundo ainda está precisando?
Vamos pro terceiro treinamento. Não. É isso. Não, E não tem outro jeito de resolver. outra sem coisa ser também, treinamento. nós temos que andar de acordo com o que, não de acordo, mas nós temos que entender o mercado onde a gente está inserido. Nós não precisamos ficar com aquela mentalidade lá dos produtores de 1980, 1970, 90, que não é a mesma coisa, não. Quando meu pai era fornecedor, tirava leite, a gente tinha propriedade que a gente trabalhava, o que acontece? Era bacana fazer o quê? Fazia um pré-dip nas vacas e passava um pano depois, e esse pano ficava mergulhado na água com cloro ali. Você acha que eu vou recomendar isso para um produtor hoje? Não. Nunca, mas lá em 1997, por aí, existia alguma coisa a respeito? Foi quando tudo estava começando. Naquela época, você podia mandar um leite com antibiótico pro laticínio, que não tinha problema. Só que não. Aí parte de dentro da sua casa, da sua cultura ali. Deixa a sua cultura, a cultura da sua empresa, ela tem que estar ali, ser transparente, entender. Você quer um produto de qualidade, sem resíduo, enfim. Eu acho que tem que ser o mais transparente possível mesmo. Maravilha, Bruno. Realmente foi um bate-papo incrível, viu? Não, foi. E eu preciso que você volte aqui, com certeza. Me avisa que eu falo pra caramba. Porque eu acho assim, imagina se a gente for falar sobre bem-estar animal. Nossa, né? tem um monte de coisa pra poder falar. Pois é, a galera quantidade precisa de dicas, né? Eu falo assim, acho que tem muito técnico, né, em campo aí que precisa de ouvir essas dicas. Eu acho que experiências que deram certo devem ser compartilhadas. Sim. Eu falo com todo mundo. E eu conto com você pra isso. Ó, Não, já te falei que eu sou, minha filha, apaixonado, falo mesmo e tipo assim, procuro. E quer ajudar, né? Eu falo assim, Eu não tô aqui qual pra que é a poder. nossa ideia do Papo de Laticínios? É ajudar a fortalecer a cadeia do leite, né? A gente tá aqui pra trazer informação, Sim. né? É mais um canal. Eu não quero, por exemplo, eu tenho algumas coisas, eu trabalho junto com a Carol, né? Lá no Laticínios Mutumilk. Então a Carol, ela, tipo assim, faz todo dia eu me desenvolver de alguma forma. Ela me ajuda muito. A Carol é um foguete, né? Então, Linda, assim, maravilhosa. Então, assim, ela me ajuda muito com relação a isso. E aí a gente entra com metas, sonhos e tudo. Eu falo que, assim, eu quero ser reconhecido não por ser aquele cara chato que fica cobrando da qualidade, não. Eu quero poder passar na rua e as pessoas, tipo assim, virem, tipo assim, bater um papo comigo para poder tratar de algo a respeito. Eu quero um dia ser reconhecido que eu cheguei na região, peguei de um jeito e tô fazendo isso para ela melhorar, para ela fazer a diferença. Não tem cunho político nenhum, detesto, nada disso. É porque eu sou daqui, é a minha paixão e eu quero ver as coisas fluírem, porque eu não consigo conceber, por exemplo, uma cidade onde tem, né, uma região onde a gente tem torneio leiteiro de vaca de 80, 90, 100 quilos de leite quase, e a gente ainda tem que trabalhar com fraude de água. Fraude de água. O resíduo de antibiótico não dá. CCS acima de 1 milhão. Não, CPP acima de 300 mil. Não é admissível um negócio desse. Então, assim, o que eu quero eu cheguei, igual o povo da internet fala, quando eu cheguei, isso aqui era mato. Agora eu vou deixar, pelo menos, assim, aberto para poder outras coisas virem surgindo. Eu não sei de tudo, não sei, mas eu tô aqui aberto para poder escutar um pouco mais. Tem algumas opiniões que tem pessoas que vão divergir do que eu vou falar aqui. Mas eu tô aqui aberto para ter uma discussão, pra gente poder falar mais a respeito. E discutir e não concordar, tá tudo bem, né? A gente tá aqui pra isso. A gente não precisa baixar o nível, né? Mas precisa de arrancar canivete, a gente aceita. Só ver, falou, chegado, bacana. Ô Bruno, e onde que o pessoal te acha nas redes sociais? Bom, todo mundo pode me achar no Instagram, que é @BrunoCorreiaMachado. Pode mandar lá, pode me achar no LinkedIn também. Bruno Machado. Além disso, eu costumo aparecer nas redes da Mutumilk também. E a gente tem lá o perfil só do produtor, chama Produtor Mutumilk. Oh, que legal! Então, faz parte de um dos canais que eu fui criando lá na empresa para poder compartilhar um pouco mais de conteúdo, da rotina do laticínio, os projetos e até mesmo. Está um pouquinho parado, mas a gente está promovendo algumas mudanças. E até, Sara, só para agora fazendo um pouquinho de merchan do que a gente tem lá na empresa, vamos dizer assim, do trabalho, eu tô lá no departamento de desenvolvimento do produtor e qualidade do leite, então a gente tem algumas frentes de trabalho. Então nós temos grupos de assistência técnica para alguns produtores através do programa Mais Leite Saudável. Tem as visitas da minha equipe, inclusive vou mandar um abração aqui para minha turma, que é o João,
o Neto e o Felipe, que são os meus braços direito e esquerdo que estão no campo direto. E ainda tem lá na minha sala a Maria Aurora, o Magno, a Ângela, o Rendel, todo mundo que tá lá envolvido, a galera do laboratório, os meninos da captação, todo mundo lá. A galera, assim, fantástica, show de bola, que tá sempre comigo ali. A gente tem o informativo, que é o produtor Mutumilk também. Aliás, informativo Mutumilk, que é a gente veicula ele a cada 3 meses, então tem matérias técnicas, alguns eventos que acontecem. E a gente tem o Papo com Mussarela, que é, vamos dizer assim, nosso carro-chefe, né, com relação a, vamos dizer assim, reuniões com os produtores. É uma espécie de bate-papo que a gente faz mesmo com os produtores, a gente levanta a demanda de uma determinada região e marca com eles um dia, a gente leva um lanche, senta lá com todo mundo, né, e começa a apresentar sobre qualidade, alguma dúvida que surge, então... E é gostoso, né, esses bate-papos, assim. Eu sou suspeita de falar porque eu gosto demais de ter e é contato onde com a o gente produtor. tem mais retorno mesmo, então... E aí vai ficando informal, ele tem mais liberdade com você, ele tá vendo Gente, que cada você coisa não... que acaba soltando. Outro dia eu fui atender um produtor, ele me convidou. É um produtor muito, muito bacana. Ele me convidou para poder almoçar na casa dele, porque eu precisava de tratar a respeito de uma coisa da assistência técnica com ele. Eu falei assim: olha, eu tô resolvendo os negócios, eu vou. Saí correndo, cheguei lá 1 hora, falei: desculpa atraso. Não, agora que a comida ficou pronta. Sara, a gente sentou na mesa 1 hora da tarde. Eu saí da mesa às 7 horas da noite porque eu precisava ir embora. Nós ficamos conversando a tarde toda e aí chegou um amigo dele que fornece para outros laticínios. E aí o cara veio e tal, e começou a me perguntar. E aí ele veio falar, não, porque eu tô jogando ureia no meu silo de milho. Eu falei assim, pra quê? Ah, porque bezerro tá morrendo assim, esse assado, mas é por causa disso e tal. O cara virou e falou assim, eu tinha que ter conversado com você há 2 anos atrás. Então, assim, precisou... Tô aqui disponível para poder atender também. E eu falo assim, o pessoal, né, as equipes técnicas dos laticínios, eles precisam entender, né, que não precisa de ter medo de ir até o produtor, nem para falar sobre a qualidade ruim, nem sobre antibiótico, nem sobre fraude de água. Sim. Não, você tem que se posicionar como uma ajuda. Olha, eu estou aqui para te ajudar, né? Eu vim aqui para te ajudar a resolver um problema, né? Isso. E Como outra que nós coisa, vamos resolver isso? Sara, além do produtor procurar, a equipe técnica de um laticínio não precisa ser inimiga de outra empresa, não. De forma Da alguma, todo mesma mundo forma que tem o mesmo eu sou interesse. zootecnista, por exemplo, Laticínios Porto Alegre, que é um outro que tem zootecnista lá também. Então, tem que bater papo, né? Também tem zootecnista, Nestlé, desculpa, tem zootecnista. A gente pode conversar sobre temas técnicos. O que cada empresa prega É outro é outra negócio. coisa. Mas o interesse Tortuga, da o interesse é o qualidade, mesmo, né? É o entendeu? mesmo. Então, assim, a gente tem que fazer isso. E eu adoro, tem uma porrada de amigo aí, tem muita gente que eu gosto de estar conversando, de estar com eles ali. Vou mandar o link para todo mundo assistir também. Manda mesmo. Manda lá. E falando nisso, pessoal, em mandar link, né? Se inscreva no canal Papo de Laticínios, acompanhe nossas redes, né? Nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Instagram, nós estamos no TikTok e nós estamos no Facebook, né? A minha rede é sara.machados, o Papo de Laticínios é Papo de Laticínios tudo junto, né? Em todas as redes. E temos também o Instagram e LinkedIn e TikTok não. Temos só Instagram, LinkedIn e Facebook da Evomilk. Acompanha lá, Evomilk _ BR. Ô, Bruno, gratidão, né? Show de bola. Foi incrível, incrível mesmo, né? Imagina. Um abraço de gratidão mesmo da Evomilk, do Papo de Laticínios. Já fica convidado. Eu sei que você tem muito para contribuir aqui Tamo junto. com os nossos assuntos aqui, né? Que envolvem o mundo de laticínios. Só chamar que eu tô aqui. Fechou? Fechou. Pessoal, um beijo para vocês, até breve e acompanhem lá nas redes sociais que toda semana tem lançamento de episódio novo. Se inscreva no canal Papo de Laticínios. Um beijo. Foi. Foi. Não, falamos demais, credo, sabe? Nossa, delícia demais. Tô vontade de falar. Na verdade, assim, a gente tem